Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui mais uma leitura. O tema dessa aqui é 2023. Isso, a gente vai tirar uma mensagem principal, importante, uma mensagem legal para cada um dos signos, contando um pouco mais pra gente sobre 2023, mas é claro que durante 2023 a gente vai continuar se encontrando aqui e caminhando juntos e conversando passinho por passo. E se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Você clica no título, ele abre a caixinha de descrição. Ali tem também a minutagem de cada um dos signos. Você pode clicar na minutagem e o aplicativo vai te direcionar para cada signo que você está querendo assistir. Vamos começar aqui então? Vamos começar por Áries. Em relação a 2023, o que a gente pode saber sobre 2023? A energia de Áries. Energia de Áries dizendo que você, independente de como você está se sentindo, como você está pensando ou não agora nesse momento, ainda assim você não tem ideia das possibilidades que o ano de 2023 vai trazer para você. A gente tem aqui essa carta que mostra essa figura olhando para um horizonte, né, com um sol, e mostra essa névoa, quer dizer, eu fico imaginando essa figura observando um potencial, mas não tendo essa clareza do caminho, né, que pode ser traçado nessa direção, ou de como chegar até certos objetivos, certos sonhos. Mas logo depois dessa carta a gente tem a energia da Imperatriz, que representa amor, prazer, harmonia, também fertilidade, abundância, cornucópia. Uma carta muito positiva, muito próspera aparecendo aqui, seguida desse 4 de paus, que 4 de paus é uma carta sobre o chegar lá. O 4 de paus, ele fala sobre ter os alicerces para construir algo importante, algo sagrado, algo saudável também para a gente. Aqui nessa carta mostra uma família olhando para uma casa, né? Então, seja lá o que for essa tua ideia de uma conquista, de um sonho, de algo que você quer construir, que dure o teste do tempo, é esse tipo de coisa que você está acessando em 2023. A próxima carta é o chakra da coroa, que vem falar sobre fé, vem falar sobre também intuição, espiritualidade. O chakra da coroa, ele conversa muito comigo sobre, sim, conexão com o divino, fé, um pedido de confiar na intuição, mas também é um pedido de escolher entender a caminhada e as coisas a partir dessa sabedoria maior, que muitas vezes é na espiritualidade que a gente ganha uma perspectiva mais sábia, né, em relação a certas coisas. Então, eu acho interessante que essa carta está diretamente alinhada com aquela primeira, que falou assim, sobre no raciocínio, na lógica, nos fatos, no momento, como a gente conversou. Independente de como você está enxergando as possibilidades para o seu 2023 ou não, se você está mais otimista, se você está mais na dúvida, a resposta é a mesma. Ainda assim, você não enxerga todas as possibilidades, todo o potencial desse ano para você. E é esse pedido de se manter em fé. Fé e esperança. Esperança é uma carta que fala também sobre estar aberto a possibilidades. Lembrar que a vida é de possibilidades, especialmente numa leitura que está falando de fertilidade, cornucópia, prosperidade. Está falando sobre muitas possibilidades, muitas oportunidades. E nós temos aqui essa carta que fala do chakra básico, que é, de novo, um papo de ter os alicerces, o que é fundamental, muito concreto. Então, assim, para muitas pessoas, é uma mensagem também que está dizendo assim, olha, você pode acessar todas essas possibilidades em 2023 justamente porque você trabalhou em construir
uma base sólida, os alicerces dos valores, do que é saudável, do que está alinhado com aquilo que você quer ver crescer no seu caminho. Eu sinto que é uma mensagem que está primeiro reconhecendo isso também. E um pedido para enxergar as coisas dessa forma, de que quando você olha para 2023, é você não esquecer também que mais uma coisa que alimenta essa fé de que você vai caminhar em prosperidade, em possibilidade, em abundância, é porque você fez o trabalho de criar uma base sólida para construir, se é amor, se é trabalho, em cima disso aí. Eu fico vendo também que então é uma mensagem que está falando que 2023 marca o momento em que você começa a sedimentar ou traçar o caminho para ver esses objetivos, essas coisas que são importantes para você crescerem, serem construídas além, né, das vontades, dos desejos, da movimentação de energia de forma concreta. Interessante isso. É importante falar assim também, porque eu fico muito com uma sensação de ser uma mensagem sobre o início de construção de coisas que serão prósperas, né? Essa carta da Imperatriz, ela mostra uma árvore ali que dá frutos, então. E por que eu queria chamar a atenção? É um momento de colheita, claro, de começar a ver essas concretizações, mas eu sinto que é uma mensagem que está pedindo essa animação de saber que, olha, quando você começa a estudar uma coisa nova, um relacionamento novo, tem essa animação do potencial das coisas, né? De que, nossa, eu tenho essa visão de tudo aquilo que esse conhecimento, ou esse espaço, ou essa relação pode me proporcionar. A gente ainda não tem as certezas, mas tem essa animação, essa esperança de tudo que pode se tornar, né, daquilo. E é um pedido para, já de agora, se colocar nessa posição, e que esse é um ano que, independente do quanto você de fato constrói e concretiza ou não, a grande coisa também um começo de construir coisas que duram o teste do tempo, como a gente falou, que moram no espaço muitas vezes de legado, né? Para muitas pessoas, tem mais de uma vez aqui uma linguagem falando de família. Se a gente está falando de família biológica, ou se a gente está falando de família de pertencimento, de convivência, se é uma família de uma pessoa, uma família de amigos, uma família de 10 pessoas, 2, não importa. A grande coisa é que tem muito nessa mensagem que está me falando que é 2023 para Áries. É um ano de sedimentar segurança, até porque chakra básico também fala sobre segurança, estabilidade, né? Então, por que eu comecei a falar assim? Eu sei que a gente, especialmente em virada de ano, a gente faz muitos planos, né? E continue sonhando, convidando, vibrando aquilo que tudo que você quer construir e ainda mais, e além. Só que eu sinto que é um pedido de, em 2023, escolha enxergar mais a beleza e o sagrado da jornada e da caminhada do que colocar uma cobrança de resultado. Interessante como isso está saindo, né? Porque senão eu fico vendo assim que pode ser um dos jeitos mais fáceis de tirar o valor dessa energia e do seu momento em 2023, porque eu sinto que tem muita coisa que você faz que você pode até ver um retorno em 2023, mas a proporção do potencial de longevidade dessas coisas versus o que você pode de fato ver em 2023 são coisas um pouco diferentes, e isso no melhor sentido possível. Eu acho que isso está claro, né? Que mais que a gente pode falar sobre essa energia de 2023 para Áries?
Aí tá dizendo assim, que em 2023, então, nessa energia como a gente tá vendo aqui, o que faz parte disso aqui? É um ano onde essa energia fala de criação. Número 33, número mestre de cocriação divina. Essa carta ela fala de magia do caos. Ela fala que para ativar, criar novas possibilidades, novos caminhos, de que muitas vezes precisa de energia de fogo, né? Atrito, experimentar, enxergar aquilo que está em conflito para saber reconhecer o que está de acordo com aquilo que eu estou buscando. Também energia de purificação, expurgação fazem parte, né, desses movimentos aqui. E a próxima carta ela fala sobre verdade sendo dita. Então, olha só que interessante. Em 2023, tudo que a gente conversou é essa conversa maior. E na prática, como que a energia vai ajudar na prática, no dia a dia, em 2023, Áries? Vai iluminar. Então, iluminar aquilo que pode ser uma falha na base, iluminar aquilo que pode estar fora de alinhamento, iluminar algo que não significa que está completamente errado, mas que de repente, daqui para frente, para alimentar esse crescimento, essa longevidade, como a gente está falando, esse hábito, esse jeito de pensar não tem mais uma função, precisa ser transformado. Então, a energia está dizendo, vale a pena esse trabalho, mas você trabalha com uma energia onde para muitas pessoas enxergar as coisas de um jeito diferente, mudar de ideia, rever os valores, mudar as prioridades, que mais? Se perceber de um jeito diferente, se ver mudando muito, né, e permitindo isso acontecer. Que mais? Lidar com resolução de conflito também. Tudo isso pode fazer muito parte do ano. E aí volta para essa conversa que fala assim, fique em paz com isso. Não precisa ser um ano e uma história onde a gente resume nisso. 2023 foi aquele ano em que só teve conflito, as pessoas, só caiu máscara e não sei o quê. Não é sobre isso. Esse aí é o meio do caminho. Isso aí são as coisas que vão te ajudar a iluminar o que é mais importante, a fortalecer os teus alicerces, a te ajudar a começar a entender melhor, enxergar melhor o caminho de certas coisas. Fica em paz. Também vem esse pedido, especialmente com esse chakra da coroa aqui. 2023, mais do que nunca, é um ótimo ano para você na tua prática espiritual, um presente para você mesmo, você aprender a se dar ferramentas você aprender quais são as ferramentas que funcionam para você quando você está precisando se dar paz. Entendeu? Já pode começar, inclusive, de agora. E de cada vez mais tornar isso uma prática diária. De que todos os dias, independente do que aconteceu, independente do que eu acho que vai acontecer amanhã, todos os dias eu sei que eu volto a minha energia, o meu estado de espírito, a minha atitude para esse lugar de paz. Eu sei o que é paz, eu consigo encontrar conforto em paz, eu sei alimentar paz, eu sei proteger a minha paz, certo? Uma orientação final aqui com essa energia de Áries em 2023. Aí a gente vem com essa carta da Peônia corajosa, multifacetado, uma natureza única, deixe-se ser visto. Então é interessante, né, que eu falei da iluminação e isso ainda cabe, lógico, né, de que o universo se prepare para viver várias experiências onde as coisas ficarão mais claras para você, o que muitas vezes envolve, como eu falei, né, mudar de ideia, enxergar que uma coisa parecia uma coisa, na verdade é outra, não sei o quê, como a gente conversou, mas eu gosto que a mensagem quer terminar nesse tom. O que vai se iluminar mais também é você.
a gente falou tanto de possibilidades e essa clareza também de que você tem muito mais possibilidades do que você enxergou até agora e que isso seja para sempre, que cada vez mais você enxergue todo o seu potencial e fique feliz e se conheça e use a seu favor todo o seu potencial. Mas eu sinto que em 2023 também é um ano que isso se mostra, você entende melhor também as suas outras facetas. Até quando eu olho para essa imagem aqui, eu lembrei de uma frase, é verdade, que às vezes a gente se confunde, a gente olha para a gente mede, né, quem a gente é, a nossa identidade, o nosso sucesso, a partir dos frutos que a gente colhe ou não, que a gente tem ou não, e às vezes a gente esquece que a gente é a árvore. Então, essa mensagem dizendo que em 2023 também tem isso que se ilumina. Você vai entendendo cada vez mais que você é a árvore e que é você que produz os frutos e que isso vai cada vez mais virando também uma fonte de segurança para você. Certo? Sei que eu já pedi a orientação final, mas mais uma orientação final. Certo. Aí essa próxima carta, ela fala assim: deixe o antigo ir e descansar. Então, meus queridos, em 2023, você tem uma energia de mudança muito grande aqui, né? Então, quanto mais você já olha para 2023, sabendo que, olha, esse é um ano que tem grande potencial de mudança e que lidar com mudança é esse papo complexo, de que muitas vezes a gente quer convidar novidades, mudança, possibilidades, mas lidar com a mudança, né? Muitas vezes pode ser um desafio, porque a gente, dependendo do grau aí da coisa, a gente pode acabar se sentindo inseguro, saindo da zona de conforto e tudo mais. Não é sobre você não sentir nada. Você vai sentir o que você precisar sentir, mas já se prepara e já abraça essa energia que está dizendo que juntos a gente vai chacoalhar as coisas para abrir espaço para mais, além do que você pode enxergar agora, além do que você já enxergou antes, e por aí vai, e vai seguir assim. Eu fico vendo que essa mensagem quer falar assim também, é uma mensagem sobre evolução, crescimento, que não acontece só agora. Se Deus quiser, você vai ter muitos momentos na sua vida onde você vai se sentir crescendo, se conhecendo mais, acessando mais, colhendo mais, mas que 2023 vai te ajudar e te ensinar a construir para reter, para manter, porque o que a gente constrói numa base sólida cresce, o que a gente constrói numa base falha, eventualmente mais dia menos dia, cai por terra, né? Então, a adaptabilidade, flexibilidade, coragem, confiança, fé, muito importantes para 2023. Espero que essa leitura tenha ajudado. Tô mandando um beijo para vocês, boa sorte e até a próxima. Oi, meus queridos, vamos lá, vamos começar aqui então essa leitura Energia Taurina. Lembrando que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Mas eu espero que essa mensagem que sai aqui para Touro em 2023 já te deixe bem informado, bem animado. Vamos começar então perguntando uma mensagem para Touro e o ano de 2023. Caramba. Tá. Tem muitas cartas, mas eu vou começar com essas 3. A primeira carta é luz, a segunda carta é sabedoria e a terceira carta é consciência. Despertar de consciência, iluminar de consciência. Então, 2023, um ano fantástico, importantíssimo de despertar de consciência. Então, 2023 pode ser um ano que de muita queda de máscaras, de muita mudança de ideia, de muito aprendizado, de muito enxergar as coisas de um ponto de vista diferente, também de muito
perceber sombras em você, no outro, numa situação, porque sempre, quanto mais luz, mais sombra também se enxerga, né? Então, 2023 para Touro, um ano de muita sabedoria, de repente um marco para muitas pessoas, porque ainda mais com essas 3 cartas aqui, né? Aquele tipo de ano que a gente passa que sempre tem experiências que a gente guarda quando a gente está lembrando e contando a nossa história. Mas eu vejo esse 2023 aqui de Touro, daqueles que a gente, quando faz uma retrospectiva do que a gente viveu, né, da nossa história, tem sempre aqueles anos onde a gente lembra direitinho o quanto a nossa visão de si mesmo, a nossa visão de mundo mudou. É tipo, teve a gente antes e depois daquele ano, né? E eu vejo que para Touro, com essas 3 cartas aqui, não tem como ser diferente, porque não diz assim que uma mente que se expande nunca volta o que era antes? Então é muito isso. Já sabendo disso, o que a gente sabe que é importante quando a gente está passando por esses momentos onde a nossa percepção da gente, da vida, muda tanto? De que é maravilhoso, é maravilhoso. Só que também demanda bastante de saúde mental, saúde emocional, de amor próprio, valor próprio, certo? Então, já... Eu ouvi assim, já vai fazendo um planejamento de 2023 que a gente tem aquelas coisas, né? O meu objetivo pro ano que vem, aí a gente põe o quê? Eu vou emagrecer, eu vou ganhar mais dinheiro, eu vou não sei o quê, tudo ótimo, bote aí as coisinhas que você quer na sua lista. Mas é uma sugestão também de que essas ferramentas, essas práticas de autocuidado, de aterrar energia, já bota na lista, já cria essa rotina também, porque certamente já vai ser o ano, começar o ano com o pé direito, já sabendo. E eu ouço assim, com uma boa rotina de aterramento de energia, porque se tem muita né, muita atividade aqui, significa que chakra básico, chakra sacral, plexo solar também, mas especialmente chakra básico, chakra sacral precisam estar bem firmes, bem firmes para literalmente apoiar o teu ano de 2023, onde vai ter muita atividade mental, espiritual, energética. 2023, um ano importante de escolhas para Touro. A primeira carta que aparece aqui é a carta do mundo. O mundo marca a conclusão, a graduação de um período importantíssimo de aprendizado. E justamente fala sobre, depois de ter passado tudo que a gente passou, viveu o que a gente viveu, entendido o que é importante, prioridade, não sei o que lá, a gente começa a enxergar as coisas de um jeito diferente e aí a responder para a vida de um jeito diferente, ou seja, escolher diferente. E aí a gente vai mudando, né, os resultados, a direção das coisas, porque houve essa transformação primeiro no jeito de pensar, enxergar e aí dizer sim, dizer não, e aí a gente vai encontrando novas direções. Enfim, a carta do mundo, então, além de marcar a conclusão de um período de aprendizado importante e o início de um período de expansão, crescimento, também me conta sobre essa relação com a nossa participação, escolha. Primeira vez que escolha aparece aqui, segunda vez que escolha aparece. Vem aqui com esse 5 de copas, que tem esse símbolo, que é o meu código para quando tem certas questões que retornam, para nos dar a chance de escolher fazer diferente. O 5 de copas vem conversando muito comigo sobre esse convite. Agora é um momento em que você vai precisar lutar para focar o seu olhar, a sua vontade, a sua escolha na direção de 2 de copas, parceria saudável, troca equilibrada e
e lutar contra ficar preso numa energia de pessimismo, numa energia derrotista, ou que está focando muito no que deu errado, etc, etc. Entendendo que aquelas experiências que deram, entre aspas, errado, também fizeram parte do caminho, porque isso não é novidade. Tem muito professor espiritual que fala disso, famosos, inclusive, de que não tem como conhecer a luz se a gente não conhece a sombra e vice-versa, né? Então, sobre saber reconhecer aquilo que eu quero, o que é bom para mim, o que está alinhado, a partir de ter sido exposto àquilo que eu não quero, que não é bom, que não me faz bem. Muito bem. Então, certo. Aí aqui, como eu disse, né, um reforço desse elemento da escolha, um retorno de certas questões para te dar a chance de escolher fazer diferente. E aí, uma vitória, e eu sinto que é assim, né? É uma mensagem que já tá dando o resultado do jogo aí. Em vez de falar assim, será que Touro vai conseguir, vai ganhar ou vai perder isso aí, né? Essa parada, dessa luta aí que a Polly tá falando, vai ganhar, vai querer. E aí as próximas duas cartas, movimento, decisões, escolhas e escolha com sabedoria. Então, assim, tem muito livre-arbítrio também, muita atividade de livre-arbítrio. Você participando, você pode se ver também lidando com muitas situações onde você se vê lidando com pessoas em que a vontade da pessoa, as escolhas da pessoa, você está aprendendo, né, sobre o poder disso, o impacto disso, positivo, negativo, seja lá o que for, no seu caminho, né, para ver quanto, por exemplo, não tem jeito, quando alguém escolhe uma direção, a pessoa escolheu aquela direção, por mais que eu queira, que eu ache certo ou que eu ache errado, olha aí o poder das escolhas, não tem o que faz. Escolhas, entender o poder das escolhas é essencial, vai fazer muito parte das conversas em 2023 para Touro. Você entendeu o poder e o valor das suas escolhas, você aprender sobre o poder e o valor das escolhas dos outros, mas a grande coisa aqui é o seguinte, eu sinto que também tem um momento então de triunfo, de vitória, onde uma escolha positiva é feita, uma escolha de colaborar, que essa carta aqui conversa muito comigo sobre isso aqui. Certo. E aí eu sinto que eu tô querendo pular para a última página do livro, e aí assim a energia ficou lá no fundo. Então, de repente, não estou dizendo que isso tem necessariamente uma referência com o final do ano, entendeu? Mas que com tanto livre-arbítrio aqui em jogo, as coisas estão no ar, indefinidas. Ok. Mas vamos focar aqui. Despertar de consciência, iluminação, conclusão de um período importantíssimo de aprendizado, a luta por, ao invés de alimentar e ficar preso no lado denso das lições, a luta, a busca, a escolha de continuar em esperança, buscando. Eu sei que tem possibilidade, eu sei que tem no caminho aquele 2 de copas, né? Parceria saudável, troca equilibrada. E que isso, aí diz aqui, que isso é que leva numa direção de vitória. Ótimo. O que mais que a gente pode falar sobre 2023 com essa energia taurina? Aí a primeira carta fala da Imperatriz.
A Imperatriz já não é a primeira vez que Touro e Áries, que são as duas primeiras leituras que eu faço, como você pode ver aí, estão meio conversando juntos, né? A Imperatriz teve um papel importante na mensagem de Áries e ela aparece aqui para você também. A Imperatriz falando de território fértil, falando de possibilidades, falando de cornucópia, de abundância, de amor também, porque ela é energia de Vênus na mesa. Então, amor, harmonia, prazer, bem-estar, ela vem reforçar essa coisa de entrar numa energia cheia de possibilidades. O que é o oposto disso? Uma energia defasada, obsoleta, aquela que anda em círculos. Entende? Então, o que a mensagem está dizendo aqui? Tem grandes momentos de iluminação. E volto a repetir, é lindo, a gente adora falar de despertar em espiritualidade, porque o foco é esse, a gente quer despertar, a gente quer levantar véu, a gente quer derrubar barreira, a gente quer crescer, a gente quer enxergar além da superfície, nós somos curiosos, buscadores, né? Românticos no jeito de enxergar a vida. Só que eu quero voltar a atenção para isso também. Tem, muitas vezes, quando está passando por essa energia, pode ter uma necessidade maior de cuidar do corpo, de cuidar da saúde mental. Então, eu só quero reforçar isso, tá? Que eu acho positividade tóxica meio problemático, e às vezes a gente tá ali no meio de um momento maravilhoso de despertar espiritual, se sentindo meleca, não esquece, borboleta, meleca, é lagarta, meleca, borboleta. Então, às vezes a gente tá ali meleca, e achando que está no caminho errado, fazendo errado. Então, se você se sentir dessa forma, lembra, não significa que as coisas estão indo numa direção ruim, tá bom? Mas cuida de você, sempre. A regrinha geral é essa. Tudo é para você, por você. Então, qualquer discurso de que uma coisa que está te fazendo se sentir mal é o certo para você, já não é, tá meio esquisito. Cuida de você. Mas esse é um momento de abertura de possibilidades. Para muitas pessoas vocês vão, né, viver situações onde no passado, porque isso fala do retorno de questões, no passado pode não ter havido essa opção para escolha, mas que porque há uma escolha diferente nessa história, abre-se um caminho para possibilidades. A próxima carta fala de um cavaleiro de espadas. Cavaleiro de espadas é o meu código para notícias, informação que não se tem, conversas importantes. E 5 de ouros. 5 de ouros é uma carta que tradicionalmente mostra o medo de falta. Fala de medo de abandono, pensamento de escassez, essas coisas. Mostra aquele pedinte, né, do lado de fora de uma igreja, na neve, no inverno. Só que aqui eu gosto que nesse baralho, quem fez o baralho já transformou a energia e é assim que ela tá querendo se apresentar para você, dizendo que tem uma escolha que transforma, onde antes houve perda, abandono e tudo mais. Nessa mudança, aqui a gente vê que não tem nem o gatinho sozinho porque tem companhia, nem o potinho tá vazio porque tem petiscos aqui, então não tem falta, tem companhia, tem amizade, tem parceria, tem dinheiro, tem comida, tem abrigo, tem emprego, entendeu? Então, eu fico sentindo assim que essa conversa com a energia taurina é para dizer que em 2023 você ilumina questões importantíssimas e que há um despertar dentro de uma história ou histórias, né, importantes para você e que o efeito disso na experiência que você vive é tremendo. E eu fico ouvindo assim também, por isso que é tão importante esse momento aqui da escolha de deixar ir aquela energia densa para permitir que essa história, se é a sua história de vida em geral ou você está reconhecendo como uma história específica, mas que sem esse momento em que você também escolhe
deixar ir, perdoar, deixar de se colocar dentro dessa caixinha, dessa história de perda, abandono, falta, etc, etc. Esse momento é crucial, é importante para permitir que as coisas vão numa direção diferente. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia taurina em 2023? Transformação, a primeira carta que cai na mesa, e o Sol. Touro. Transformação autoexplicativo combina com tudo que a gente conversou, tá só falando, tá vendo? Ó, você que tá assistindo aqui, é isso mesmo, você tá duvidando? Não, é isso mesmo. Parece exagerado, parece que estamos aqui super valorizando as cartas, mas olha só essa coincidência, e olha essa outra, certo? Enfim. Próxima carta, o Sol. O Sol é uma das cartas mais positivas do baralho. E significa um novo dia, potencial, renovação. É um pedido de otimismo também, por isso que diz, primeiro, eu me divorcio dessa energia densa, pessimista, ou às vezes até com medo, né? Conseguindo enxergar apenas... muito presa naquilo que deu errado, no que pode dar errado, como a gente conversou. Então, um outro jeito que essa mensagem está falando além de dizer o que não fazer, está trazendo mais clareza, então, do que fazer. Escolher, alimentar uma energia, um jeito de pensar, uma atitude que sabe, que tem potencial, otimista, que busca possibilidades. Qual que é uma orientação final aqui para 2023? A gente vai continuar, né, caminhando juntos aí durante o ano, mas para esse nosso primeiro papo aqui... E é interessante que enquanto eu falo isso, cai na mesa a minha carta do caminho de um coração corajoso, que fala assim, um coração cósmico, uma devoção à potência, ao potencial do coração, tornando a sua vida uma prece em movimento, então caminhando em fé, caminhando em confiança, fazendo escolhas a partir do que é certo para você de coração, do que você precisa. A próxima carta, não é à toa que a gente falou tanto sobre autocuidado, cuidando do próprio jardim, descanso, se permita ser abraçado. E a próxima carta fala sobre salto de fé. Salto de fé. Salto de fé é a carta do louco, e é engraçado, né, porque no tarô a gente tem os arcanos maiores, o último é o mundo, e aí toda conclusão dá início a um novo começo, e aí a próxima carta novamente é o louco, que é a carta 0, que é onde a aventura começa. Então, esse momento de conclusão de uma história ou de uma caminhada importante para Touro, ela se reforça dizendo que para muitas pessoas não precisa ser um desafio, mas o que pode ser um desafio é esse permitir que a história mude de figura completamente daqui para frente. De não transferir o que te trouxe até aqui e ter essa confiança, essa fé, essa coragem de saber que eu estou entrando numa nova energia e que eu vou precisar confiar em mim, no meu coração para dar um passo, sabendo que o universo vai dar uma clareza, uma resposta, uma direção, depois que primeiro eu confiar, que eu sei, que eu enxergo, que eu entendo, que eu escolho, certo? Interessante, altas emoções aqui com esse 2023 para Touro. Espero que essa leitura tenha ajudado. Tô mandando um beijo grande para você, muita sorte, e já sabe, se tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, o link está na descrição desse vídeo. Até a próxima. Vamos começar aqui a sua leitura, entendendo o que a gente pode saber sobre 2023 para Gêmeos. Lembrando que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br. O link para o meu site de agendamento está na descrição desse vídeo. Ó, a energia geminiana já está prontíssima para conversar, já caíram algumas cartas na mesa e está chamando, já está falando que
essa mensagem vai conversar ou vai se complementar com a energia de Câncer, que é a próxima que eu vou trazer aqui. Aqui, entre essa mensagem de Gêmeos e a de Câncer, é uma conversa que vai te dar um entendimento maior sobre conflito mental. Essa carta aqui do conflito mental, eu acho que é um pouco autoexplicativo, né? Mas ela vem falando sobre, então, em 2023, pode ficar mais claro, mais óbvio, é uma energia que vai te ajudar a reconhecer algo, um jeito de pensar que está em conflito com um jeito de fazer as coisas, ou perceber um padrão de pensamento que, ao invés de ajudar você, te atrapalha, entendeu? Que te coloca muitas vezes numa confusão ou numa indecisão, que você vai lá, você entende um negócio como você está confortável com o que você falou, com o que você entendeu, e aí daqui a pouco começa, né? Mas será mesmo? Mas e se isso, e se aquilo? Isso pode ficar... tem duas coisas que essa mensagem está falando. Primeiro que sempre tem uma função, as coisas têm uma função. A energia já está dizendo que você vai ficar mais consciente de quando isso está acontecendo. Que ótimo, porque quando a gente está consciente sobre uma coisa, a gente tem a opção de fazer alguma coisa a respeito, enquanto muitas vezes essas coisas estão acontecendo assim, no piloto automático, a gente nem percebe, tá ali influenciando a nossa vida em vários momentos que a gente nem nota. Então, isso vai ficar mais evidente, para que você perceba, saiba e possa fazer algo a respeito. Energia de Câncer é água, né? Fala muito sobre emocional. Então, no mínimo, pode ser isso. Pode ser uma mensagem falando assim, de que em 2023 você vai ficar mais consciente, vai ficar mais fácil de você perceber os momentos onde tem uma situação que dá um gatilho, e aí você se vê numa situação de indecisão, confusão, e que acaba fazendo ou escolhendo fora do que é o que de fato você... que tira a sua paz, ou que te faz fazer escolhas que não tem nada a ver com aquilo que de fato você quer. Aí vem dizendo assim também que em 2023, ainda trabalhando com essa energia, é uma energia que está falando assim. E aí eu sinto ela contando uma história aqui, tá? Uma ordem das coisas para Gêmeos, especificamente. Eu tô pausando porque tem uma mudança de marcha das leituras de onde eu venho, que foram Áries e Touro. Aí aqui eu chego em Gêmeos, tem uma mudança de marcha. Aí eu sinto que uma mensagem está falando assim, primeiro vem essa consciência de que esse negócio aí que a gente estava falando acontece e quando acontece. Aí vem um entendimento de como isso afeta questões financeiras e no plano material, e também em relação a compromisso, que essa carta ela me chama atenção assim também. Aí, para muitas pessoas, você vai escolher solitude ou vai se beneficiar de criar espaços para solitude, para ajustar isso aí e ir mudando uma história, porque aí mostra essa página em branco. Essa solitude ela me lembra a carta do eremita, né, que fala sobre solitude, sabedoria, meditação, reflexão. Então, para muitas pessoas também tem isso. Para 2023, essa prática de dar uma pausa antes de responder, reagir numa situação, pode ser muito válida, muito importante, porque é nessa pausa que você pode perceber um viés entre o que está realmente sendo dito, falado, o que você realmente quer, o conflito mental, como a gente falou. E aí vem essa carta de superação de obstáculos.
2023 é um ano de virar a página, né? Isso aqui a gente vê com certeza. Tem a conclusão de uma história, de um jeito, de certos valores. E esse virar de página fala sobre acessar uma página em branco, novas oportunidades, uma renovação de energia. Através de superar esse jeito antigo de pensar. Vou falar assim já também. Mudar um condicionamento no jeito de pensar é uma das coisas mais desafiadoras de se fazer. Então tenha paciência, já comece o ano, tô falando isso para algumas leituras, né? A gente não tem essa coisa de criar as nossas intenções para o ano, fazer a nossa listinha, né? Então, a minha sugestão é colocar isso na listinha, de já saber que é um ano com atividade mental muito grande para você, porque essa é uma mensagem que já está dizendo: eu vou te ensinar a reconhecer os momentos em que tem aí um pensamento intrusivo ou que tem um padrão de pensamento que não combina com prosperidade, com te colocar num jeito de agir e fazer escolhas que te trazem benefícios, entendeu? Então, saúde mental é muito importante, a prioridade. Flexibilidade, amor próprio, porque você não imagina se nisso aqui você começa a se frustrar com você, é a pior coisa. Você tem que se amar, tem que falar, bora, vamos perceber, estamos iluminando mais, estamos ficando mais conscientes, ótimo, quer dizer que estamos ganhando mais oportunidades de fazer boas escolhas pra gente mesmo, e só tem uma coisa que vai acontecer com isso, vai significar que a gente vai fazer melhores escolhas e pegar melhores resultados aí no nosso caminho, ótimo. Essa conversa aqui sobre essa superação de obstáculos também me fala sobre, tem certas coisas que vão ficar para trás, que precisam ficar para trás, que precisa ser essa virada de página, porque também fala sobre não ficar trazendo, não ficar transferindo essas coisas para uma nova experiência, uma nova energia. Para muitas pessoas, isso aqui pode ser mais específico, porque eu vejo aquela carta que fala comigo sobre compromisso e também solitude, né? Essa conversa sobre pertencimento e individualidade, ou relacionamento e solteirice, entendeu? Pode ser um tema muito recorrente no ano. Você aliado, você sozinho e se descobrindo, eu quero isso, mas aí você vive uma experiência que, poxa, mas aí quando eu vivi não gostei, aí vai percebendo esse conflito, eu falo que eu quero isso, mas na hora que eu vivo aquilo, eu não gosto de quando eu tô vivendo aquilo, enfim, a intenção não é você ficar confuso, a intenção é esse ajuste de entender melhor o que é importante para você e o que você de fato está buscando versus o que é um condicionamento, uma ideia programada, já um condicionamento, né? Uma coisa que já fez sentido para você antes na vida, mas que hoje já não é mais uma prioridade, enfim. Aí, a grande coisa a próxima carta fala dessa balança, desse equilíbrio de verdade. O nome da carta é Verdade. Então, 2023 é uma busca bastante mental sobre verdade, integridade, né? Requer que a gente tenha clareza sobre o que é verdade pra gente. E isso é uma coisa que 2023 te dá. E aí te dá verdade para que você vá em busca daquilo que é verdade. Com esses 6 de espadas, né? Espadas, chakra da garganta também, que fala sobre lógica, raciocínio, comunicação. E eu gosto de dizer que é um símbolo para integridade também, porque o ideal do chakra da garganta é quando eu tenho uma clareza de quais são as minhas verdades e eu expresso em alinhamento com aquilo, de dentro para fora. Então, 2023 tá te iluminando e te mostrando, te dando essa oportunidade de enxergar e perceber o que você pode enxergar e perceber para
aposentar um roteiro, eu vejo muito isso, gostei como saiu, aposentar um roteiro e seguir na direção de criar um novo, mais verdadeiro para quem você é hoje, o que é importante para você hoje. Aí, essas cartas aqui aparecem também, elas vieram especialmente quando a gente estava falando assim, olha lá para Câncer também, porque vai falar mais sobre essa coisa do conflito mental. Enfim, tudo isso representa um movimento acelerado na direção de destino. Destino, carta de número 10, roda da fortuna, mudanças, grandes mudanças e mudanças para melhor. Então, por isso que eu estava dizendo mais cedo também, muitas vezes quando a gente está percebendo e trabalhando com essa energia aqui, ó, de perceber o conflito mental, o pensamento exclusivo, intrusivo, dessa dúvida, pode não ser gostoso, mas espero que você se lembre dessa nossa conversa se você se vê tendo um pouco mais de dificuldade de passar por essa energia ou por esses momentos, né? São momentos que tudo faz parte de uma movimentação maior de iluminação, de busca por verdade e se dar essa possibilidade de caminhar na direção de verdade. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia geminiana em 2023? Uma mensagem para 2023, Gêmeos. Aí é uma mensagem que fala assim: a rosa se abrindo. Está acontecendo para você e não contra você. É um jeito de falar assim, a gente não está deixando de dizer que esse momento, esse exercício pode ser desconfortável. E mais de uma vez a mensagem conversa sobre o que não é isso aqui. Porque nesse tipo de energia, se a gente deixa, ela prende a gente num padrão de pensamento muito negativo, onde a gente começa inclusive a perder a amizade com a gente mesmo. E não precisa ser assim, e que bom que a gente está tendo essa conversa, porque aí as chances de ser assim, agora que você já está consciente, já está preparado, já está sabendo, são menores ainda. Que legal. Mas um lembrete de que o ano de 2023, olha só que interessante que eu ouvi, o ano de 2023 traz para Gêmeos o presente de ter a oportunidade de seguir em direção à verdade. E por que isso é tão valioso? Porque quantas vezes na vida a gente pede coisas que a gente sente que vão alimentar o nosso coração, a gente pede por amor, a gente pede por reconhecimento, por paz, por estabilidade, segurança. E essas são questões de energia de frequência mais alta e que elas não moram no espaço de mentira, ou do falso, né? Ou do desequilibrado. De verdade, não. E que se é uma leitura, então, uma mensagem que está dizendo em 2023, Gêmeos recebe o presente de verdade, para ter a oportunidade de se mover em direção à verdade. Isso é um grande presente. A máscara ou o falso, ele pode ser muito mais confortável muitas vezes, mas ele nunca vai trazer a satisfação e a verdadeira felicidade do que é de verdade. Então, interessante, eu fico ouvindo isso, um pedido para ver isso como um presente. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia geminiana em 2023? Tome as rédeas com autoridade, energia de sagrado masculino, que é muito mental, né? Dizendo, tome as rédeas com autoridade e cuide das suas necessidades, cuide de você. A gente falou, autocuidado é muito importante. A gente tem aqui o lobo também, que tem essa imagem, né, na cultura pop, vamos falar assim, daquilo que a gente supera, dos medos que a gente supera também,
Tô lembrando da Chapeuzinho Dourado, que vira e mexe, Chapeuzinho Dourado, Chapeuzinho Vermelho, que vira e mexe e aparece aqui no canal. E eu digo, né, o lobo. A dúvida, né? Ah, mas por que seu olho é tão grande? Pra te ver melhor. E aquele diálogo é assim, Chapeuzinho Vermelho tá vendo que tem algo de errado, não está certo, que não é a avó dela, mas tá ali. Não, mas eu acho que eu não sei o suficiente, talvez eu não entenda muito bem das coisas, né? Então, se tem o olho, o nariz, a boca, a cara de um lobo, é um lobo, não é a sua avó. E confiar nisso. Tome as rédeas com autoridade. Tome as rédeas com autoridade. Cuide das suas necessidades. Quando se chega num ponto de dúvida, também tem isso, pelo sim e pelo não. Eu não tenho certeza que isso aqui é minha avó. Então, é só o que eu preciso saber também para voltar para minha casa. Porque essa informação também está me dizendo que eu não tenho certeza que é a minha avó. Eu não preciso ter certeza de que é outra coisa. Eu só preciso ter certeza que não é aquilo que eu estou buscando. Certo? Interessante isso como está saindo. O 9 de ouros aqui é uma carta de valor próprio, de independência também. Eu estou achando interessante que assim, muito da nossa conversa, ela gira em torno, né, de chakra da garganta, como eu falei. E aqui nessa arte, o que mais está me chamando a atenção é que esse pássaro aqui, ele é muito diferentão, assim. Ele tem todas umas plumas diferentes. Eu olhei para ele e ouvi assim, que é um momento de evolução, de masterizar, de atingir um novo grau em termos de comunicação, de percepção também, apesar de ser chakra do terceiro olho, né? Então, assim, tem desafios? Tem, mas essas não são evidências do quanto você não sabe, do quanto você não entende, do quanto você sabe. Ninguém sabe de tudo. Você vai passar a vida inteira aprendendo cada vez mais. Que bom, que ótimo. Mas é muito uma conversa sobre, não é sobre o que te falta, é sobre você ganhando essa oportunidade de entender mais, enxergar mais. Eu falei muito da lógica do raciocínio, tem comunicação, expressão também, né? Em chakra da garganta. Então, a sua habilidade de se comunicar, de expressar exatamente como você está sentindo, pensando, ou sabendo escolher as palavras certas, ou fazer as perguntas certas, tudo isso evoluindo, ficando mais refinado. Acho que era a palavra que eu estava buscando com esse pássaro aqui, né? Ele parece um pássaro assim mais refinado, uma espécie mais rara. Então tem muito disso aqui. Aí, esse elemento da autoconfiança é muito importante. De novo, tá dizendo assim que 2023 tá tirando confusão, não para mostrar, olha que legal, tá saindo de novo, não é para evidenciar o quanto você não enxerga, não sabe, não entende, não é sobre isso. Sempre vai ter muito que a gente não sabe, que não enxerga. Quem acha que sabe de tudo é quem menos sabe, você já reparou? Dá até vergonha. É quando o pessoal passa umas vergonhas, quando faz umas máximas assim, que fala, a vida é tão cheia de possibilidade e mistério. Mas, com essa carta aqui do Imperador e essa outra carta que mostra essa liderança, essa confiança, aqui vem um reforço para mim, que essa energia geminiana está dizendo que o seu presente de 2023 é esse, de te fortalecer na tua confiança, de perceber, de entender e de comunicar, expressar cada vez mais, e isso tem um papel importante na caminhada na direção do seu destino. Também tem isso. Vou pedir não sei se eu já pedi, mas eu vou pedir de novo uma orientação final aqui para Gêmeos. A gente sabe que quando a gente está trabalhando muito Yang, eleve Yin, e ela ajuda
nesse trabalho todo. Vou tirar uma carta aqui do meu baralho Yin. Aí nós temos o Fluir e Perséfone. O Fluir e Perséfone, que é uma história sobre reconhecimento também, de amadurecimento. Perséfone entra no submundo inocente, né? Vítima, e sai do submundo rainha. Amadurecimento, alguém me lembrou aqui nos comentários em algum vídeo, que é uma coisa que eu nem lembrava. Ela entra no submundo com esse nome genérico, donzela. Ela só é chamada de Perséfone depois que ela já amadureceu, se transformou. Ela ganha um nome, inclusive, né? Então, isso pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Mas, olha, energia geminiana 2023 é um período de ginástica mental, talvez, mas com certeza vale a pena. E cuida da saúde mental, aterra a sua energia, faz bastante atividade criativa, também meditação, dança, se é pintar, se é cozinhar. Traz essa prática Yin para o seu dia a dia, que toda essa atividade, essa transformação Yang vai se beneficiando disso também, tá bom? Espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Beijo, boa sorte e até a próxima. Oi, meus queridos, vamos começar aqui a sua leitura para a energia de Câncer e uma mensagem para 2023. Mas antes eu queria te lembrar que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Vamos lá. A gente vai continuar, lógico, conversando aqui durante o ano, caminhando juntos, mas essa leitura é para a gente pedir uma mensagem sobre 2023 de Câncer. Maravilhoso. Para mim tá muito claro as duas primeiras cartas falando que é um ano onde se sai de uma energia de sacrifício e se entra numa energia de prosperidade material e espiritual. Se sai de uma energia de sacrifício e se entra numa energia de prosperidade material e espiritual. Também uma mensagem que diz que para entrar numa energia de prosperidade material e espiritual precisa sair de uma energia de sacrifício. Muito bem, o que mais que a gente pode saber sobre o ano de 2023 com energia canceriana nesse momento? 5 de ouros. 5 de ouros, que é uma carta de pensamento de escassez, medo de falta, abandono. Só que nesse baralho aqui, quem fez o baralho já transformou a energia. Aonde tinha falta de amor, companhia, lealdade, tem aqui 2 gatinhos, né? Juntos. Onde podia estar faltando alguma coisa, tem aqui os petiscos, a comida, né? Então, tem uma transformação de energia em termos espirituais e plano material. Aí interessante, ó. Essa carta aqui, eu posso querer mergulhar e falar do significado do 5 de copas. Já conversei sobre 5 de copas em outras leituras aqui. Mas não é isso que ela quer falar. Toda vez, ou na maioria das vezes, ela me chama atenção para o calendário, maio. Então, marca no calendário. Marca aí no seu calendário o mês de maio, para ver que, de repente, essa é uma energia que está dizendo de que você pode começar a ver essas mudanças, né? Ou de que maio tendo um papel importante nesse momento. E aí o que está me chamando a atenção também é que nesse calendário tem a ponte, né? Se não me engano é a ponte de São Francisco aqui, talvez não precise ser, mas a ponte. Tem várias coisas que conversam comigo. No 5 de copas tradicional, essa ponte, ela fala sobre a nossa escolha de sair, de ficar alimentando uma energia mais densa, pessimista, que está muito pensando e focado naquilo que pode dar errado, no que deu errado, num vitimismo. E a escolha de cruzar a ponte, né? Que quer dizer, de superar isso, de passar, de seguir em frente,
com esse foco em 2 de copas, que são os outros 2 cálices que aparecem ali no 5 de copas. Então, em busca de parceria saudável, em busca de troca equilibrada. Um outro jeito de falar, ao invés de focar tanto no que eu acho que pode dar errado, ou no que foi feito, que deu errado, a busca dessa atitude de focar e buscar aquilo que pode dar certo. Então, para muitas pessoas, tem essa virada de chave. Aí vem dizendo assim, o nome dessa carta é Você Tem Amor. É uma carta também que fala sobre limites saudáveis e cuidado com codependência. Aí vem dizendo assim, por que que isso está disponível em 2023? Porque você já tem a energia, o suficiente, já é o suficiente, já cresceu o suficiente, entendeu o suficiente, você já tem o amor para viver essa transformação, como a gente está falando, sair de uma energia mais densa, sair de sacrifício e acessar prosperidade material e espiritual, como a gente viu ali, e todo o resto da conversa que a gente teve. Só que aí esse pedido também, não tem como ignorar, que essa carta também fala de que os temas de limites saudáveis, independência versus codependência continuam sendo coisas que você precisa estar consciente, né? Não é o que vai determinar quem você é, o que você pode viver ou não, porque senão a gente tá ali mergulhado naquela história que a gente estava falando. Então, eu aprendi sobre essas questões por uma razão. Elas são importantes na caminhada. A vida foi me ensinando todo o problema que vem, com codependência, com falta de impor limites saudáveis, com falta de amor próprio, valor próprio, seja lá o que for. Então, eu sei o valor, o preço, né, de não colocar isso em prática. Mas não significa que aí eu passo o resto da vida falando todo mundo é assim, a vida só é assim. Não, eu entendi muito bem o valor dessa lição, mas agora eu pego o aprendizado e eu sigo em frente na busca de parceria saudável. Aí tem uma outra coisa também que essa mensagem fala, é justamente porque eu sei reconhecer aquilo que não é saudável, que não é bom, que não faz bem, que não funciona, que é um exagero, seja lá o que for, que eu sei reconhecer quando tem um potencial de algo bom numa situação, no amor, trabalho, família ou amigos. Então, assim, tem uma coisa nessa mensagem que está falando que você segue em direção a essa transformação na energia justamente, não porque você não cometeu erros ou não viveu experiências difíceis, é justamente o contrário, é justamente porque você viveu as experiências do desequilíbrio, cometeu erros para depois ver o que são acertos para você, por você e tudo mais, que você segue nessa direção. Aí a próxima carta fala assim, calma, diz divirta-se, celebre, não seja tão sério, não leve as coisas tão a sério. E isso não significa brincar com o outro, com a vida, mas significa o quê? Saia da densidade, não precisa, nesse momento, é para aproveitar, é para celebrar. Apenas diga sim, e aí de repente vem uma conversa, um momento, uma história importante aí para vocês em 2023, e esse pedido de não transferir ou não mergulhar essa oportunidade numa energia densa que fez parte do aprendizado necessário para te trazer até aqui. Apenas diga sim, aproveite, celebre, não precisa trazer tanta preocupação, acho que é a palavra que eu estava buscando, só que saiba o seguinte, diga sim, aproveite, celebre e já sabe, não absorve o que não é seu. É um exercício importante nesse exercício de limites saudáveis.
Não absorva o que não é seu, o que não é problema seu para resolver, o que não é preocupação sua. E isso pode parecer muito assim, é verdade, eu sempre me preocupo demais com o outro. Não, tá errado, não é bonito. Inclusive, essa é a lição, não faça isso. O sagrado do caminho do outro é do outro, o sagrado do seu caminho é seu. Então, essa coisa de não absorver o que não é seu, eu sinto que tem até esse pedido de você ganhou acesso a uma energia bonita, legal, boa. Continua preservando o seu caminho, sendo responsável pelas tuas escolhas, respeitando o caminho do outro, as escolhas do outro, as lições do outro. É sobre isso. É o caminho mais fácil, é o caminho de maior possibilidade, que é o caminho mais fácil. Não absorva o que não é seu, também diz, não se coloque em papéis que não são seus, entendeu? Que mais que a gente pode falar sobre essa energia de 2023 para Câncer? Faça apenas o melhor que você pode, que você consegue. E aí eu acho interessante porque mostra, olha essa imagem, né? Essa figura em si, a linguagem corporal dela, ela tá assim, né? Do tipo, eu faço o melhor que eu posso. E o melhor que eu posso é aquilo que está no alcance das minhas mãos. Entendeu? Não é sobre eu me desdobrar. Porque aí vai entrando naquele lugar que eu tô me colocando num lugar, numa posição que não é meu. E isso pode ser bem intencionado e tudo mais, mas também é errado. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia canceriana que eu fico vendo assim? Que chegou num ponto de viver essa prosperidade, como a gente está falando, né? De ver coisas bacanas se concretizando, ganhando oportunidades de viver coisas legais em 2023. Uma energia transformada, isso é muito legal. Esse 5 de ouros aqui, né? Com companhia, com oportunidade, com segurança, além de ser uma carta muito legal, muito fofa, né? Amizade e tudo mais. Só que tem muito nessa leitura que tá assim, parabéns, maravilhoso, aproveite, só diz sim, não fica complicando o que não precisa complicar. Mas ao mesmo tempo, você já sabe que para desandar um angu é 1, 2. E o que desanda muitas vezes é isso aqui. É quando você, mesmo muito bem intencionado, você absorve o que não é seu, se coloca em posições que não são suas, saiba disso, que isso não vai colaborar para a felicidade, para a continuidade dessa energia legal que a gente está vendo aqui. Isso pode comprometer. Então, olha só que bonito, até para preservar esse acesso que você está ganhando a uma energia muito bacana, bonita, essa prática de não se colocar em posição que não é sua e não absorver o que não é seu, é um ato de amor, de preservação ao acesso a esse encontro, a essa energia, essa transformação de energia, como a gente estava falando. Eu faço o melhor que eu posso e o melhor que você pode fazer é fazer aquilo que está ao alcance das suas mãos. Passou do alcance das suas mãos, já não é seu. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia canceriana para 2023? Está com uma mensagem aqui muito simples. Tá. Aí vem dizendo assim: seja luz. Luz é verdade, clareza. E assim, mantenha-se nessa clareza, porque é uma mensagem que veio muito clara. Abrace uma energia de paz, também proteja a sua paz, cuide das suas necessidades, tome as rédeas com autoridade, e aí eu vejo muito assim, a autoridade interna, a autorresponsabilidade, essa confiança, né, de colocar esse negócio que a gente está falando aqui em prática. E essa carta da sacerdotisa, ela vem conversando comigo para reforçar essa transmutação de energia.
equilíbrio, um equilíbrio de energia, transmutação de energia, tem questões espirituais por trás dessas coisas que a gente está conversando, lógico, mas eu sinto que é esse pedido de lembrar o sagrado por trás dessas coisas simples que a gente está conversando aqui, esse pedido de colocar isso em prática. Aí em cima dessa conversa que veio reconhecer que você tem e é o suficiente, o que você precisa ter e ser para acessar esse negócio que já está se abrindo aqui para você, mas que desde o começo falou, cuidado com limites, estabelecer limites saudáveis. E aí para reforçar isso veio essa mensagem, dizendo que as experiências que você viveu, que te ensinaram, todos os problemas que vêm quando não se tem limites saudáveis, todos os problemas de codependência, elas foram sagradas. Tem razões muito maiores por trás de você ter precisado aprender essas lições. E que você aprendeu o suficiente para criar uma energia nova. Ótimo, como a gente falou, mas não esqueça da importância e do preço de aprender essas lições. Coloque em prática os seus limites saudáveis, como a gente conversou, nessa confiança, sabendo que é sagrado. E eu ia até dizer assim, inclusive se você se vê numa situação onde você coloca esses limites saudáveis e alguém se chateia, ali já está um ótimo sinal de que, olha só, rejeição é proteção, porque só quem se beneficia quando a gente não sabe colocar limites saudáveis é quem leva vantagem, é quem se beneficia da nossa falta de limites saudáveis, entendeu? Muito bem, tá simples assim, vou deixar assim. Boa sorte em 2023, eu espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, meu site de agendamento, o link está na descrição desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Oi, meus queridos, vamos começar aqui essa leitura da energia leonina para 2023. Aqui a gente vai perguntar qual que é o principal tema, uma dica para preparo para 2023 aqui com essa energia de leão. Lembrando que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento, o link está na descrição desse vídeo. Vamos começar aqui então perguntando o que a gente pode saber sobre a energia de leão e 2023, como será esse ano, o principal tema, uma dica para começar com um pé direito. A primeira carta que cai na mesa vem falando assim, olha, 2023 é um ano de escolhas, um ano de escolhas. E essa carta fala assim, escolha sabiamente. Então, a primeira impressão que essa energia me dá é que também está dizendo que é um ano que oferecerá opções, abrirá novas oportunidades, novos caminhos, e então vai te dar a oportunidade de escolher sabiamente, de acordo com o que é mais verdadeiro aí para o teu coração. Eu acho interessante que a próxima carta é uma carta que fala de equilíbrio e esse apoio espiritual e esse pedido de paciência. Por que eu falei que eu acho interessante? Porque eu sinto que é uma mensagem que está falando assim, onde você vai ver essas opções se abrindo? Onde você vai ver essa abertura de novas possibilidades? Especialmente nos temas que você já sabe que você trabalhou bastante para equilibrar. Talvez esse ano, talvez na jornada de uma vida. Então essa carta aqui do balanço, do equilíbrio que aparece aqui, ela conversa comigo primeiro de tudo nisso, dizendo que é assim, olha, porque tem um equilíbrio, se estabelecer um equilíbrio, você vai acessar mais oportunidades, novos caminhos. Só que é aquele lembrete também, não esquece, do que você aprendeu sobre equilíbrio, se é no amor, no trabalho, com família, com amigos, em tudo. E esse apoio espiritual é uma mensagem que vem falando assim, faça boas escolhas para você e eu tô aqui te apoiando, te ajudando. Essa carta de paciência, ela falou muito sobre assim, em 2023,
Olha, isso pode ser para algumas pessoas, mas eu tenho essa sensação de que eu estou falando com uma maioria de pessoas em que, enquanto estava ali trabalhando em entender, aprender, a colocar em prática esse tal desse equilíbrio aqui, pode ser que você tenha se sentido mais engessado, muitas vezes, em algumas coisas. E aí essa paciência, quando ela aparece aqui, eu estou ouvindo ela dessa forma, de que essas opções estão abertas, elas são um resultado desse aprendizado, desse ciclo de aprendizado sobre equilíbrio que de onde você vem. Então, na hora que você vai vendo as coisas se abrirem, né, as oportunidades se apresentando, vai com calma, continua caminhando no seu equilíbrio. Querendo dizer assim, não significa que quando as oportunidades aparecem, que opa, aqui aqui é uma chance e é uma oportunidade única. Se você tem a sorte de viver oportunidades únicas, maravilhoso. Mas entende o que eu estou dizendo? Essa paciência, ela aparece aqui na mesa como esse convite a continua agindo em equilíbrio, fazendo boas escolhas para você. Na hora que você escolhe uma opção versus outra, como você escolhe responder numa situação, como você escolhe construir a tua rotina aí, né? Quando você se relaciona com outro, quando você trabalha. Continua, porque eu fico sentindo que é uma mensagem que está falando assim também. A hora que as opções começam a se mostrar, você não precisa entrar num modo pressa ou, opa, eu preciso agora com essa mentalidade de abraçar tudo, entendeu? Interessante isso. A próxima carta é um 3 de copas. 3 de copas é uma carta de celebração, é uma carta de união, é uma carta também de comunidade. Então, para muitas pessoas, 2023 pode trazer novas pessoas no seu caminho também. De toda forma, essa energia leonina ela tá muito bonita. É isso que eu quero dizer. Para muitas pessoas também, situações que você podia sentir que não estavam colaborando muito, sabe? Quando a gente fala assim, não está colaborando, eu queria que fosse dessa forma, mas o jeito que a coisa está acontecendo aqui não está colaborando para que as coisas vão na direção que eu desejaria. Para muitas pessoas, tem essa transformação também de uma energia, de começar a ver as coisas colaborando para movimento, para experimentar, para viver, essas coisas. Eu fico voltando o meu olhar, a minha atenção para essa carta aqui do apoio espiritual. Já tem algumas leituras de Leão que me deram essa sensação de, eu acho que eu até comentei nos vídeos, nossa, como o leão tá misterioso, tá místico, né? E aí eu sinto ela me chamando aqui também para falar, olha, tem muita atividade, muito apoio espiritual nesse momento também, enquanto eu fico sentindo assim, a energia tá te abrindo para viver mais possibilidades. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia? Essa parte da mensagem, que é esse apoio espiritual, está principalmente querendo dizer o seguinte: confia que quando você escolhe a partir do seu equilíbrio, confia que você segue numa direção de celebração, de razões para celebrar, que as coisas dão certo, que você encontra coisas legais para você. Por quê? Ela está de novo falando sobre confia na sua habilidade de estabelecer limites saudáveis. Não carregue um peso que não é seu para carregar. E é interessante que a carta fala isso. O peso do mundo. Não carregue um peso os pesos que não são seus para carregar. E aí mostra aqui nessa carta, justamente que está me chamando tanta atenção e que me fez puxar essa outra carta, esse apoio espiritual, carregando esse peso, sustentando isso. Também vem falando assim, agir com essa paz, com esse equilíbrio, com essa confiança, sabendo que em qualquer momento que você se veja não sabendo a direção, lembra de fazer isso em prática. Coloca nas mãos do universo. Aquilo que você não pode controlar, aquilo que
você reconhece muito bem que não é seu papel, que é uma coisa que entra em conflito com toda a sua lição de equilíbrio, como a gente estava falando. Não precisa ficar culpado, não precisa se colocar na posição de sacrifício. É esse pedido. Ao invés de fazer assim, coloque nas mãos do universo. Interessante. Também é uma mensagem, então, que está dizendo para 2023 que as coisas podem ficar mais leves do que elas vêm sendo para muitas pessoas. A minha sugestão, pelo que a gente está conversando aqui, seria, se a gente começa o ano com os nossos objetivos, traçando metas, né? Eu sugeriria isso, de você escolher ficar mais consciente de que momentos que muitas vezes você pode se ver se colocando numa posição de eu vou resolver, eu vou fazer, eu vou sair do meu equilíbrio, do meu espaço, né, da minha paz, ou vou sacrificar algo que eu estou entrando naquele espaço de carregar peso que não é meu. Então talvez para 2023 seja uma meta legal, uma sugestão de se tornar mais consciente de quais são as situações que te colocam nessa posição de considerar sair do seu equilíbrio. E olha que interessante que eu ouvi. E quando você identifica isso, se perguntar: como que eu posso trazer confiança para essa história? Porque para muitas pessoas a raiz de você querer se estender tanto a ponto de sair do seu equilíbrio, muitas vezes, até é para ajudar, até é para fazer dar certo, entre aspas. Então, é um exercício de confiança no outro, que o outro também tem a capacidade de fazer boas escolhas, confiança no universo que apoia, que protege, que guia, que abre portas e oportunidades. Então, a minha sugestão aqui com energia leonina é olhar para 2023 já em gratidão, já sabendo que é uma energia que está desde o começo dizendo: oportunidades vão se abrir. É um ano de fazer boas escolhas, porque você terá muitas opções. É um ano de celebração. Mantenha-se paciente. Também outra dica, né? Exercitar paciência. Qual que é a sua relação com paciência? Interessante. Aí, a carta da Lua aparece aqui, reforçando esse aspecto misterioso de energia leonina que vem aparecendo ultimamente, né? E aqui a carta da Lua... A Lua, ela representa as coisas que estão além do que a gente pode enxergar no momento. Dentro da nossa conversa aqui é uma mensagem que está dizendo que talvez a gente não vai entrar tão profundamente nos detalhes, né? Vai acontecer uma situação assim, vai acontecer uma situação assada, até porque tem decisões, as coisas estão no ar, tem muito livre-arbítrio, né? Em movimento. Mas... a carta da Lua, ela fala do intuitivo também, do espiritual. O que mais me chamou a atenção nessa carta aqui é que tem aqui esse escorpião. Esse escorpião é o escorpião marinho, né? Não é uma lagosta nas cartas da Lua. Ou é um caranguejo que eles colocam, ou é um escorpião. E é um escorpião marinho, que por isso que ele é diferentão e muita gente confunde com uma lagosta. Mas ele tá aqui na grama. Então, olha que interessante, a Lua, ela fala de certas coisas que vêm para a superfície, que se iluminam e pedem essa paciência também que as coisas vão se mostrando com o tempo. Quando tá o Sol lá fora, a gente enxerga bastante, né? Quando tá a Lua lá fora, a gente enxerga algumas coisas e tem certas coisas que não ficam tão às claras, né? Então, eu fico sentindo aqui que uma mensagem também que está dizendo que aquilo que está em conflito, porque tem os cachorrinhos aqui latindo para o gato, né? O que está em conflito com a sua natureza ou aonde tem um conflito no ambiente, de que isso vai se iluminar. Ou vai se iluminar porque não se enxergava antes, ou você vai ganhar um entendimento mais profundo do que o que você já tem sobre certas coisas. E aí... volta aquela conversa. O plano de ação é você não assumir responsabilidades, papéis que não são seus, não carregar pesos que não são seus. Inclusive, a energia
ir iluminando, e eu vejo assim, dosado, né? De acordo com o que você precisa enxergar, o que você precisa saber, não tá te escondendo nada, tá tudo a seu favor. Mas que isso vai se mostrando para você ir também ganhando cada vez mais essa confiança de escolher por você. E eu fico querendo voltar na direção que as coisas vão, que é esse 3 de copas, que é razões para celebrar, que é união, que é se ver com mais convivência, com mais pessoas e não menos, sabe? Não é um caminho de exclusão, de falta, nada disso. Mais alguma coisinha que a gente pode falar sobre essa energia leonina para 2023? Aí, enquanto a gente fala das coisas que vão se mostrando gradualmente, né? A gente recebe essa carta que ela fala de pureza. Isso não é uma conversa sobre moralismo, é uma conversa sobre a gente ganhar cada vez mais essa confiança de escolher purinho com aquilo que faz sentido pra gente, com aquilo que a gente realmente acredita. É uma outra palavra que pode falar sobre isso aqui é integridade, né? E mostra essa figura com esses olhos vendados, tá vendo? E tem um véu aqui, e aí a gente vê que no grande esquema das coisas tem essa figura liberta. Então, 2023 vai iluminar várias camadas diferentes também de uma história para muitas pessoas, porque quanto mais eu olho para essa carta, agora eu enxergo que ela pode estar dentro de uma caverna, tem muitas perspectivas diferentes, entendeu? Essa não é uma imagem que assim, ela faz sentido, eu bato o olho e vejo, tem um lugar, uma pessoa, um céu, a lua, não, cada hora que eu bato o olho ela parece uma colagem de coisas. Mas tudo se encaixa, tudo compõe a mesma imagem. Tem uma outra coisa que também, para 2023, esse convite de olhar para a tua jornada, para a tua caminhada, para as experiências que você vive, para as conversas que você tem, ao invés de departamentalizar tudo, você pode se beneficiar de enxergar tudo como um todo, como tudo está se conversando, como às vezes tem uma situação acontecendo na vida amorosa que promove uma conversa que você vai ver, está te levando na direção de enxergar algo importante para o trabalho, por exemplo, sabe? Então, esse mistério, esse místico dessa energia leonina, eu sinto que é por isso, porque é um momento de iluminação de questões importantes. A gente sabe que toda vez que o universo coloca a gente na posição de fazer escolhas importantes para a nossa jornada, que primeiro mostra, traz informação, ilumina algo. Então, essa escolha de olhar para os seus arredores, para a tua jornada, como esse teu diálogo aí com o universo, com a tua espiritualidade, ao invés de colocar as coisas nas caixinhas diferentes, pode beneficiar bastante. Esse exercício requer prática, então fica aí uma outra dica para 2023, exercitar essa perspectiva de enxergar como tudo à sua volta está conectado e conversando com você o tempo todo. Tá bom? Espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br. Meu site de agendamento está na descrição desse vídeo. Beijo pra você, ótimo 2023 e até a próxima. Olá, meus queridos, vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura, energia virginiana, e a gente vai perguntar qual que é o tema de 2023, uma orientação geral para a gente começar 2023 com o pé direito, aqui com energia de virgem. Lembrando que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, meu site de agendamento, o link está na descrição desse vídeo. Vamos lá. O que a gente pode saber sobre 2023 para a Virgem? Qual que é uma dica? O que a gente já pode entrar o ano olhando, mirando, preparado para lidar com, para fazer parte dos nossos planos? Ok, certo. 2023 é um ano que vai fortalecer a sua autoconfiança, o seu senso de identidade também, aqui chakra do plexo solar. O verbo do chakra do plexo solar é eu faço. Então, não é nunca sobre a gente ficar melhor, porque aí é dizer que a gente tá ruim, e não é isso. Mas é que é para fortalecer
o nosso senso do que é, de quem a gente é, do que é essencial pra gente, do que a gente quer experimentar, do que é sagrado, para que a gente tenha essa coragem de fazer, agir, escolher, dar forma para aquilo. Então, esse tema de autoconfiança sendo muito forte em 2023 para Virgem, diz também que vai significar superar, então, certas questões que podem atrapalhar nisso. Então, o que isso pode significar? Pode significar você se ver tendo que lidar com situações que... eu fico vendo aqui nessa imagem, eu fico ouvindo um diálogo assim, essa figura, não, eu não quero ir, eu tenho medo do universo, vai, você consegue. Então, você pode se ver lidando com situações que não necessariamente você escolhe lidar com aquilo, você vai atrás de lidar com aquele tipo de situação, você pode até querer evitar lidar com um tipo de situação, e aí se vê meio sem saída, precisando lidar com certas situações, mas aí agora você já sabe por quê, porque faz parte de você superar certas limitações em relação ao seu jeito de enxergar o que você consegue fazer, o que você não consegue. Tem uma outra coisa também, um outro jeito que você pode viver essa experiência. Você pode se ver em situações em que você reconhece habilidades, partes de você que você não estava dando tanta atenção antes. E aí o universo ilumina para que aquilo fortaleça a sua confiança em você. Ou para que aquilo também fortaleça as tuas convicções do que é de fato essencial, muito importante para você. A grande coisa também que eu vejo é o seguinte: se a gente está falando que 2023 é um momento de fortalecer chakra do plexo solar, a sua autoconfiança para que você faça, 2023 é um ano, e aí vem aqui a carruagem, né? E eu já te conto sobre essa outra carta aqui também, que tem movimento para a energia virginiana. Então, se é um movimento através de superação, se é um movimento através de reconhecer que eu quero colocar o meu tempo, atenção e intenção numa direção diferente, porque isso aqui não tá mais atendendo, não é mais essencial para mim, ou não tá atendendo as minhas necessidades, né? A grande coisa é que é um ano, então, de movimento positivo na direção de vitória. Só que eu fico sentindo isso. É uma mensagem que está falando, em termos de energia, é movimento positivo na direção de vitória 2023 para Virgem. Só que o que pode ser a pedrinha no sapato para muitas pessoas é esse elemento de autoconfiança. Então, em 2023, o universo vai te ajudando e te incentivando e te encorajando a botar um pé na frente do outro através de superar inseguranças, superar limitações e, muitas vezes, ganhar a confiança de redirecionar, mudar de ideia em relação a certas coisas que não estão mais trazendo aquilo que você precisa para você. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia virginiana? Eu ouço assim, então, 2023 para Virgem, a sua habilidade, o seu conforto em lidar com mudança, com movimento é muito importante para se permitir movimentar na direção de vitória. Tem vários livros, né, que existem para falar de hábitos, de como lidar com mudança. Eu fico sentindo que esse aspecto mais psicológico, assim, sabe? Pode valer a pena, sei lá, comprar livro, ler, ver vídeo sobre como que as pessoas lidam com mudança. Tem muito palestrante, né? Que tem pessoas interessantes falando sobre como elas superaram situações onde precisaram lidar com grandes mudanças e tudo mais. Então pode ser interessante, entendi. Tô me perguntando aqui, por que a gente tá indo nessa direção com essa conversa? Então, assim, 2023 pode ser um ano muito importante para você também consumir conteúdo, seja no YouTube, seja livro, como eu falei, seja nas conversas com as pessoas à sua volta. Esse tema motivacional é importante. E eu sei que às vezes a gente tira um sarro, né? Fala que é meio brega e tudo mais. Mas tem um valor muito grande na gente se rodear do tipo de conversa, do tipo de energia que a gente precisa
personificar naquele momento. Então, às vezes, pode parecer que a gente está se iludindo ou fingindo, né? Quando a gente começa a ouvir essas conversas de autoconfiança, eu faço, eu experimento, eu dou conta, não sei o quê, porque tem sempre aquela pulguinha atrás na orelha que vai falar, e se der errado, mas será que eu consigo mesmo e tudo mais? Mas é um condicionamento também. Então, eu fico ouvindo assim, já é uma energia que está dizendo que é movimento positivo na direção de vitória. E aí tem uma expressão que fala sobre a gente se preparar para vitória, para ser bem-sucedido, vitorioso. Então, independente do que é a sua realidade nesse momento, do que você acha que você consegue, não consegue, vai conquistar, não vai conquistar em 2023, a grande coisa é, a sugestão nesse nosso papo aqui, já começa o ano sabendo que 2023 é o seu ano de autoconfiança e de dar movimento, lidar com mudança e já se organiza. Como que você gosta de falar dessas coisas? Em que áreas da sua vida tem um papo, tem uma energia, tem um jeito de pensar que é derrotista e ir cada vez mais dando mais espaço e se voltando para essa outra atitude, para essa nova visão, entendeu? Aí tá dizendo assim, aqui em cima dessa autoconfiança também tá dizendo assim, esse ano aqui com a vidente, né? Dizendo, enxergue além da superfície. Isso pode alimentar também, uma das ferramentas que ajuda a alimentar a sua autoconfiança. Porque nesse exercício, quando você começa a se lembrar também de todas as coisas que você ainda não tem, de onde você ainda não está, etc, etc, você vai criando ali um estudo de caso do porquê que não vai dar certo. Não é essa a tarefa, não é isso que ajuda. Então, essa carta saindo nesse momento aqui, dizendo assim, que se lembrar de que você também não enxerga todo o caminho, todas as possibilidades, todo mundo que você pode conhecer, tudo que pode acontecer, pode ser um ótimo lembrete para fortalecer a autoconfiança, dar os movimentos. Outra ferramenta aqui é aterrar a sua energia. Então, na sua rotina, na sua prática espiritual, aterrar a sua energia é essencial. Faz sentido, porque o chakra básico, que é o que aterra a nossa energia, fora de alinhamento, é medo, insegurança, é a gente agir por sobrevivência, né? E aí isso pode limitar, na defensiva também muitas vezes, isso pode limitar a sua confiança de dar movimento, de expandir. A próxima carta, Mãe Terra, falando, sinta-se amado e confortado, mas Mãe Terra também é um símbolo da sacerdotisa, da imperatriz também, né, de cornucópia, abundância, também energia de Vênus, que é prazer, harmonia, bem-estar. Eu gosto que saiu aqui também, porque está dizendo que esse ano, esse movimento todo não é uma conversa sobre aquelas coisas de eu vou me matar de trabalhar, eu vou fazer não sei o quê. Se você é uma pessoa que produz bastante, que te faz sentir bem, você tem uma energia tal que você se sente crescendo, feliz, produzindo bastante, é uma coisa, aí vai de cada um para cada um tem a sua essência, mas eu sinto que essa carta aparecendo aqui está dizendo o quê? Que é um ano que também vai te mostrar e te ensinar como dar movimento na posição de vitória, ser abundante em harmonia, em bem-estar, não em sacrifício, né? Ou em autoabandono, essas coisas. A próxima carta fala deixar ir a necessidade de estar certo. Me lembrou um pouco essa conversa que a gente teve com essa carta quando a gente conversou. Vai ter momentos de superação de obstáculos, de limitação e tudo mais, e vai ter também momentos que você vai enxergar que você quer dar movimento numa direção diferente, porque tem certos jeitos de fazer as coisas ou situações que não atendem mais às suas necessidades. Essa carta aqui, ela fala muito do divino de imparcialidade. O deixar ir da necessidade de estar certo não é uma conversa sobre jogar a toalha, não ter coragem, nada disso. É uma conversa sobre ter muita clareza sobre o que é prioridade, além da necessidade do nosso ego. Então,
é interessante isso, que você vai desenvolver um jeito, na prática, um jeito de agir, fazer as coisas que te liberta mais, que torna as coisas mais fáceis para você e que ainda assim te leva numa direção de vitória. Muito bem. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia virginiana para 2023 e o que esperar do ano de 2023? Qual que é o tema centralzão assim? Ah, que legal. Opa, definitivamente um ano de reestabelecer de equilíbrio, também um ano de justiça kármica. Nós temos aqui a carta da justiça, e nós temos aqui esse 6 de ouros que mostra essa balança de novo, e essa mãozona aqui com essa espiral me fala muito do universo reestabelecendo o equilíbrio das coisas, né? Através do tempo e espaço. Troca equilibrada é o grande tema também de 2023. Você vai perceber onde não tem, você vai saber como nutrir, alimentar, troca equilibrada. E a carta que tem aqui no centro é esse 10 de paus. O 10 de paus fala de duas coisas: justiça kármica em questões kármicas. O 10 de paus muitas vezes me fala sobre os aprendizados, o nosso trabalho em relação a questões kármicas. E o 10 de paus também fala sobre reconhecer um período de esforço e recompensa por um esforço feito. Aqui no tarô, não vou falar mais tradicional, porque esse aqui também é tradicional, mas normalmente mostra um portal também, né? Ou mostra uma construção, quando você vai chegando no seu objetivo, né? Então, 10 são números de transição. Então tem esse período de transição, 2023 também tem isso, é um período de transição, por isso que tem movimento na direção de colher os frutos de um esforço, de um trabalho feito. Por que é importante ter essa conversa? Não quer dizer que você não vai viver coisas legais, que você não vai receber presentes do universo, felicidade, bem-estar, não quer dizer isso. Quer dizer assim, que num panorama, numa visão maior, enxerga 2023 como um ano que está te impulsionando numa direção. Você não vai ficar indefinido, como eu falei, você vai ser feliz, entendeu? Tá aqui, diz aí, eu vou ser feliz, mas que tem questões maiores que estão se alinhando e que, se você se coloca numa posição em 2023 de muita cobrança, de eu estou colocando todo o esforço, querendo mudar, como às vezes a gente fala, né? Querendo melhorar e eu não vejo resultado. Pode ser muito frustrante, porque eu sinto que uma concretização maior de algo que você realmente quer ou realmente se importa, o 2023 é o caminho para isso, entendeu? Para essa construção, mas ainda tem esse movimento. Então, a sugestão é enxergar 2023 como um ano de fortalecimento pessoal, empoderamento pessoal, que está te ajudando a se fortalecer para dar forma a algo que é muito importante para você. Tem muita satisfação pessoal, muita recompensa, muito amor, muita proteção, muito trabalho nessa energia também. Mas a sugestão é essa: se você soubesse que você tem essa oportunidade de passar um ano se preparando para ser o líder que você deseja ser, o parceiro que você deseja ter, qual que é o seu ideal? O que você busca da vida? Ou uma das coisas, e passar um ano se fortalecendo para construir isso, o que você faria? Qual que é a alternativa disso? A alternativa disso é estar sempre só esperando as coisas mudarem, aquilo vir na minha direção. Aqui é uma energia virginiana falando: você está indo em direção a algo importante para você, um triunfo, uma vitória. E que esse ano te ajuda a superar e a redirecionar de tudo aquilo que não combina com essa vitória. Muito uma mensagem de empoderamento pessoal. A gente sabe que todo movimento, toda travessia precisa de um
coração leve. Uma mensagem final aqui sobre esse coração leve. Como que a gente pode manter isso? Tem muitas cartas, eu vou pegar a primeira que tá aqui em cima, que é essa carta aqui, ela fala eu cuido da terra, eu cuido da terra. Pode ser que tenha um papo aqui, né, para algumas pessoas, que a tua consciência ambiental e tudo mais, mas o que mais me chama atenção aqui nessa carta, olha, tem duas pessoas, tem um espelho aqui, né, de duas mulheres grávidas, aí tem esse ovo que sai desse ovo uma Ouroboros, né, que representa no tarô tradicional a carta do mundo. Então, todo esse simbolismo das mulheres grávidas, né, e do nascimento disso aqui, tá falando o quê? Tem algo nascendo, se desenvolvendo em 2023. Tem algo se desenvolvendo em 2023. Se a gente não trabalha com a energia, a gente atrapalha dela se desenvolver e aí se manifestar, certo? Então, cai um pouco na conversa que eu estava sentindo e querendo ter com você, de que não entra em 2023 se cobrando de esse ano eu vou chegar no topo da minha montanha. Ótimo, às vezes você chega e percebe que, opa, tem mais uma coisa que é mais importante. Mas assim, mais do que se dar um objetivo central, eu sinto que é uma mensagem que está falando. Tenha um objetivo de 2023 se permitir desenvolver. Porque você já está indo na direção de ver algo importante nascer na sua jornada, ou uma nova versão de você mais fortalecida nascer, que vai construir, vai conquistar algo que é importante para você. Não esquece que apareceu justiça kármica 2 vezes aqui também. Ouroboros me lembra a carta do mundo no tarot tradicional, como eu estava dizendo, que marca a conclusão de um período de aprendizado importantíssimo. E aí eu sinto que essa perna aqui, superação, tá fortalecendo essa sua confiança de fazer, colocar em prática, ser, expressar da forma como você aprendeu, essa nova versão depois de ter passado aí por aprendizados importantes. Então, 2023 é um ano importante de graduação para a Virgem, certo? A minha sugestão é celebrar isso e entrar o ano como quem está entrando num PhD pessoal, sabe? Estou fazendo referência com aqueles graus, né, do sistema de educação. Então, o 2023 é o seu PhD pessoal, que o que você constrói, o que você transforma, o que você fortalece esse ano é justamente o combustível para talvez o próximo ano, não sei, spoiler de 2024, talvez. Muito bem, espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Beijo para vocês, ótimo 2023 e até a próxima. Oi, meus queridos, vamos começar aqui a sua leitura. Lembrando que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Vamos começar aqui perguntando o que você pode saber sobre o ano de 2023. A gente vai continuar se conversando aqui durante o ano, lógico, mas para a gente entrar com o pé direito, que a gente pode saber sobre o ano de 2023 para Libra. As primeiras cartas que aparecem aqui. Poxa. Ano de 2023 é um ano de ativação, com esse As de Paus. Nessa carta fala assim, uma paixão iniciada. Aqui a gente vê essa figura com essa chama acesa entre o chakra do plexo solar e o chakra do coração. E o As de Paus, ele fala sobre ativação, motivação, inspiração, criatividade, também muitas vezes purificação, e tá me chamando a atenção aqui essa frequência aqui na imagem. A próxima carta é a carta de esperança.
Especialmente essas duas cartas juntas aqui, olha, ela me lembra uma conversa meio caixa de Pandora. Então, 2023 pode ser um ano com muita atividade de fogo, né? Tem essa criatividade, tem essa purificação, tem essa intensidade muitas vezes na energia, e aí esse pedido de alimentar esperança, que é um jeito de passar pela energia que muitas vezes é intensa e tá criando novos caminhos, novas possibilidades. Em 2023, a sua habilidade de se manter em esperança, numa atitude esperançosa, é a melhor forma de tirar o melhor do ano. É assim que eu vou falar. Então, o que está dizendo aqui? Deixa eu só complementar. Esperança tem uma coisa sobre confiança, sobre um jeito de olhar a vida, né? Uma atitude e tudo mais, mas fica a dica também que alimentar esperança é estar aberto a possibilidades, lembrar que existem infinitas possibilidades, estar aberto a possibilidades na prática. Então, tem uma coisa aqui sobre essa energia que ela está bastante expansiva e esse ano é um ano de abrir caminhos e de também fortalecimento pessoal, com essa carta aqui de poder pessoal, né? Aqui é a carta da força, da coragem no tarot tradicional, e eu gosto que tem essa imagem que é meio um ancião e meio um leão, porque no tarot tradicional, na carta da força, é uma donzela, né, dominando um leão, que explica pra gente que essa força é jeito, né, não é força bruta. E aí isso continua sendo verdade, mas é interessante que a mensagem tá querendo falar assim, de que enquanto tem uma energia, tem uma energia pairando no ar com energia libriana, que é essa, expansiva, intensa, fogo. O jeito de navegá-la é em esperança, porque ela está abrindo mais possibilidades, mais caminhos, mais portas, etc, etc. Se permitir seguir as suas inspirações, trabalhar muitas vezes criatividade, né? Fazer aquilo que te dá prazer, muito legal também para trabalhar junto com essa energia. Só que no grande esquema das coisas é uma mensagem que está falando assim, mais do que você se deixar navegar ou engolir ou mergulhar na energia do As de Paus, que é esse fogo, ativação, purificação, você criar uma prática de meditação, de encontrar paz, de se colocar numa frequência neutra, isso ativa um poder pessoal. Isso é a forma mais eficaz de possibilitar manifestação esse ano. Tô lembrando aqui que eu tive essa conversa em algum momento, uma conversa muito parecida com isso em algum momento numa leitura particular que eu fiz. Então aqui fica uma dica, pode parecer assim meio sem pé nem cabeça, mas qualquer coisa, assiste de novo daqui a um tempo, entendeu? É uma mensagem que ela tá vindo muito prática, ela tá falando, 2023 tem uma energia com muito potencial de expansão. Não é sobre se perder ou mergulhar ou se deixar sobrecarregar, porque é isso também. Esse tipo de energia é maravilhoso, mas a gente corre o risco muitas vezes de se deixar sobrecarregar, portanto. Então, por isso que você pode escolher se ver mais criativo, se ver mais animado, se ver mais apaixonado muitas vezes, mas é esse pedido de o mais importante é você criar uma prática onde todos os dias você aterra a sua energia, você se alinha com uma energia de frequência neutra. E que aqui é um jeito sábio de acessar poder pessoal.
A outra carta que estava aqui esperando a hora dela de conversar com a gente é uma carta de 6 de copas. 6 de copas aqui fala de memória afetiva. Um 6 de copas fala de curar questões do passado para mudar o futuro, para reescrever o futuro. Para muitas pessoas, você pode se ver vivendo experiências que você até pode lembrar que você já viveu antes, mas você se vê tendo segundas chances de viver aquela história com outras possibilidades. Sabe aquelas coisas assim de... quando a gente assiste um filme, por exemplo, tá ali, tá o filme, tá gravado, a gente assiste e foi. Agora imagina, não tem aqueles filmes também que você escolhe o final, uma coisa assim? É como se você estivesse assistindo, ou vivendo, né? Assistindo não, vivendo, dirigindo um filme onde essas histórias, elas têm outras possibilidades na direção que elas podem ir. Então, eu fico ouvindo assim, que estar aberto a isso também é importante. A gente falou de questões conscientes, né? Que você pode se ver tendo segundas chances de viver uma história no amor, trabalho, família ou amigos, seguindo uma direção diferente. Para outras pessoas, o 6 de copas muitas vezes fala de vidas passadas também. Então, às vezes nem tá tão consciente assim. Mas se você tá reconhecendo ou não, a grande coisa saiba que é um ano que abre muitas portas, muitas possibilidades. Aproveite a energia, mas saiba que todos os dias você precisa voltar para você e se colocar numa frequência neutra para navegar essa energia da melhor forma possível, para não se sobrecarregar. É interessante, eu acho que foi na leitura leonina que saiu muito uma mensagem sobre equilíbrio, a balança, né? Libra. Definitivamente as leituras estão conectadas. E, se não me engano, foi ali que a gente falou sobre reconhecer a importância de estabelecer limites saudáveis como um dos temas principais. Eu acredito que isso é ótima orientação aqui nessa leitura também. Que legal. Aí, tá dizendo assim... Agora é a leitura que quer dizer quais são os ingredientes que possibilitaram essa transformação e que então você pode e precisa fazer de propósito para manter as coisas em equilíbrio. Para você não é por acidente que você chegou aqui. Aí está dizendo que no passado, as cartas caíram lá para trás, no passado, questões relacionadas à amizade ou convivência com pessoas, aqui a dança da amizade, né? Se são amigos, se são colegas de trabalho, se são amores, né? Nessa dança da relação com o outro, no passado, o que você viveu no passado foi ajudando a construir habilidades. E é interessante isso, o que eu acabei de dizer, não é por acidente, não. É você saber que com as experiências que você viveu até aqui, você construiu habilidades. E você precisa confiar no seu taco de que você sabe reconhecer uma situação e responder adequadamente para possibilitar que as coisas vão numa direção diferente. Então tem uma mensagem dizendo aqui também que é nesse espaço da relação com o outro que abre-se novas possibilidades. Essa coisa de você, desse pedido de repouso, de meditação, de voltar para você, de se alinhar todos os dias, se alinhar então com uma energia de frequência equilibrada, não, é neutra, né? Enquanto tem tanta atividade acontecendo, atividade energética muitas vezes, né? Nem sempre a gente está vendo isso aqui no nosso redor. Eu sinto que é por isso, porque olha, uma carta de chakra da garganta também, espadas, né, chakra da garganta onde mora a nossa integridade. Então, você caminhar por essa energia, acessando esse potencial, essas possibilidades, sabendo
que você sabe reconhecer as situações, sabe responder adequadamente sem transferir as experiências do passado que te ajudaram a construir essas habilidades, essa sabedoria no lidar com o outro. É todo o momento, todo o equilíbrio, né, de Libra em 2023. Então, de um jeito prático, a gente falou da sua prática espiritual, a gente falou de uma atitude, de um entendimento do que é o ano. E aí eu sinto que é um pedido também, então, de se manter aberto para as relações com as pessoas e encontrar esse teu equilíbrio, que ambos você confia no que você viveu e aprendeu e te trouxe até aqui, e ao mesmo tempo você não transfere o que foi o passado, que serviu como cura, para um futuro que vai indo numa direção diferente. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia libriana em 2023? A gente já sabe que as suas comunidades, os grupos de pessoas, amigos, colegas de trabalho, amores, são muito importantes em 2023. Aí, assim, a carta ela caiu para trás de novo. Aí é um pedido aqui com essa águia, né? A águia ela é um símbolo também de perspectiva, porque a águia diz que lá de cima, de muitos metros, não sei quantos, mas muitos metros lá no céu, ela consegue enxergar ali a sua presa e voar direto para pegar o bichinho ali e comer. Então, por isso que ela é um símbolo, assim, de precisão, de perspectiva, de um predador muito respeitado. Por isso que Estados Unidos tem a águia ali, né? México também tem, se não me engano, a águia como um símbolo, porque é esse símbolo de perspectiva e precisão, né? Interessante que tem um leão aqui também, né? Que é outro símbolo de liderança num contexto maior. Então, assim, essa carta, primeiro que o nome dela, o espírito da águia vem dizendo o universo cuida de você, e um pedido para olhar para trás, sabendo que tudo o que foi, o que aconteceu, era o universo cuidando de você. Mas também, olha como está conversando essa mensagem. Em 2023, que é a nossa pergunta aqui, e daqui para frente ou para sempre, é importante você ter essa clareza de enxergar que você tem uma perspectiva e você tem habilidades que são muito respeitáveis em relação a como você enxerga as relações, como você enxerga o trabalho, tudo isso. Mas assim, o nosso foco aqui está sendo sobre você, indivíduo e grupo, né? Então, é para que isso não fique... Será que eu vejo mesmo, que eu entendo mesmo, que eu sei? E se você se vê numa situação em que alguém questiona a sua perspectiva e tudo mais, que você se mantenha nessa tranquilidade, nessa paz e nessa confiança de saber que você de fato desenvolveu a partir das histórias que você viveu. Não é só porque tem Libra forte no seu mapa, porque quando eu tô te contando essas histórias do passado com grupos de pessoas e não sei o que, o poder pessoal e valor próprio que tá aqui na mesa, você tá lembrando de histórias que você viveu. Então, lembra da tua história, do que te trouxe até aqui, como isso, como algo que fortalece a tua confiança em você, para que na hora que você se veja numa situação similar a coisas que você já viveu antes, você tenha confiança de agir como você acha correto, sem ficar na dúvida, sem se culpar, sem titubear, sem correr o risco de querer ir lá e fazer de novo por culpa, né, de desagradar, seja lá o que for. Então, 2023, eu sinto que tem ambos isso, essa lição de casa muito, né, que aparece aqui, mas também você pode se ver mais confiante
então, mais confiante no lidar com outras pessoas. Em 2023, tem muitas portas se abrindo, tem muita energia expansiva, como a gente falou, inclusive nessa carta aqui de esperança. A gente vê essa figura rodeada de outras pessoas. Então, tem ambos esse pedido que você se mantenha nessa clareza, mas também pode ser um ano onde você se veja com mais frequência do que nunca numa posição de poder pessoal. Então, o que quer dizer isso? Você pode se ver assumindo um papel no seu grupo de amigos daquela pessoa que faz a sugestão, né? Falando, não é melhor a gente fazer assim, quando antes, por exemplo, você podia só seguir o fluxo, né? Vocês vão fazer assim, mas que legal, vou fazer de um jeito diferente, de uma forma mais confiante. Que mais que eu posso falar? Em relação à vida amorosa, a mesma coisa. O tema de confiança também paira no ar, e muitas vezes é a confiança em você, no seu valor, na sua perspectiva, no que você sabe que funciona ou não, e também confiança no outro, né? Enquanto um dos resultados de ter valor próprio, de confiar em si. A próxima carta é a carta do Espírito da Vaca, que fala dos milagres são infinitos. Milagre é o improvável, também é possível, que combina muito com a conversa das possibilidades. Então, esteja aberto a possibilidades. Tem muito isso, é verdade. É uma conversa em que em 2023 ou você já dominou isso, ou você está ajustando, entendendo, enxergando com ainda mais clareza. Esse equilíbrio entre se manter no seu poder pessoal e ao mesmo tempo permitir crescimento, expansão. Então, nem rigidez, nem defensiva, e nem também falta de limites, né? O que mais que a gente pode falar sobre essa energia libriana para 2023? Que baralho que eu uso? Quem quer conversar? Você. E você. Maravilhoso, porque eu pausei, porque eu tô falando assim, comigo, né? Aqui na minha cabeça e com, enfim, o nosso papo aqui. Entendemos. Esse é um exercício para o ano. Ótimo. A gente entendeu que tem certas coisas que estão resolvidas. Ótimo. Boas notícias, porque Libra gosta, né? De conhecer pessoas, conviver, né? Tudo isso. Segundas chances, né? Para ver mais possibilidades em histórias legais, melhor ainda. Mas por que então eu fico com essa sensação de que é uma mensagem que ela tá apontando para um assunto tão específico, né? Ela vem dando, assim, ferramentas de prática. Você já reparou nisso? E aí, a carta da Torre veio na mesa. A Torre é uma carta que cai na minha mesa porque eu tenho essa relação com ela assim, de que é quando o universo mostra pra gente, sem sombra de dúvida, o que a gente precisa ver. Então, quando essa carta caiu na mesa e eu já estava nessas reflexões, assim, de nossa, mas me parece tão específico, né? O que a gente está conversando. E aí, a Torre aparece aqui para dizer, não se preocupa, tudo que a gente falou pode parecer aleatório, ou muito aleatório para algumas pessoas, ou muito específico para outras, mas na hora que você estiver enxergando, percebendo, vivendo uma experiência, você vai entender exatamente por que a gente está conversando tão focado nisso aqui que a gente está falando. Os momentos de Torre são momentos em que o universo aponta um dedão ali pra gente, né? Numa situação onde a gente se surpreende. É uma carta de grandes mudanças. Eu não necessariamente acho que é uma coisa ruim, é um momento, um evento, uma situação que pega a gente de surpresa e que a gente enxerga algo que a gente não estava enxergando antes. Então, isso aqui não é uma coisa ruim, é uma confirmação de... Na hora que você estiver lidando com uma situação, vivendo, tendo aquela conversa, você vai saber exatamente por que a gente falou sobre tudo isso aqui.
Aí as próximas cartas vêm falando assim, a grande tríade falando de bênçãos, que a gente precisa saber é isso, 2023, tudo disso que a gente está falando é uma conversa positiva, é sobre receber, também teve isso, né? Receber oportunidades. A gente até chamou de segundas chances algumas vezes aqui. Crescimento, expansão, bênçãos. Aí nós temos aqui casa 4, que fala das raízes. A casa 4 fala de família, questões familiares, muitas vezes questões de infância, questões de raiz, eu falei também de... Não é hereditário que eu quero falar. Ancestralidade. E casa 1 falando do ascendente, né? A nossa expressão no corpo físico, material. Então tem algumas coisas aqui que, olha, aí agora que caíram essas cartas, agora você quer ir nesse ritmo, nessa direção, eu vejo a energia se abrindo para ter um papo mais amplo. Mas tem uma coisa assim, para algumas pessoas é porque é um momento de certas coisas tomarem forma, certas questões ancestrais, enraizadas tomarem forma. Você pode se beneficiar de ver o que tem na casa 4 no seu mapa astral, e se você não assistiu ainda, a mensagem do seu ascendente vai complementar bastante essa nossa conversa aqui. Mais uma carta para isso aqui, por favor. Para muitas pessoas é uma conversa assim também, um lembrete de que você tem apoio espiritual do seu time de almas, da sua ancestralidade também, nesse momento que marca um novo começo. E a grande coisa é essa, quantas vezes a gente falou sobre não transferir, né, uma história. Então, para 2023, enxergue como um novo começo, mesmo que venham histórias conhecidas na sua direção, tá bom? Espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br. Beijo para vocês, ótimo 2023 e até a próxima. Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura da energia de Escorpião para 2023. Lembrando que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Aqui a gente vai perguntar sobre 2023, como que a gente pode, o que a gente pode saber, qual é o tema central muitas vezes, ou o que é uma boa dica para a gente começar o ano com o pé direito, e aqui para Escorpião. Então vamos lá. Opa! Vou tirar mais uma carta. Tá. Tem muitas, vou pegar só de cima. Depois a gente vê se tem mais cartas desse baralho que querem voltar para a mesa. 2023 é um ano de travessia, 6 de espadas. 6 de espadas fala de movimento, ir do ponto A para o ponto B, progresso, é assim que eu me conecto com essa carta. As coisas muitas vezes, em algumas situações, pode ser a gente escolher concluir uma história para seguir numa nova direção, mas também muitas vezes fala sobre essa ideia de progresso, ir para a próxima fase, né, numa situação. A grande coisa do 6 de espadas é que ele também conta pra gente que nesses momentos são aquelas horas que a gente entende que não necessariamente, de que a gente tem que fazer escolhas, e que não tem uma promessa, uma garantia de que será fácil um movimento, ir numa direção. Então, por isso que muitas vezes a gente empaca no meio do caminho. Eu tô conversando com você, eu tô achando interessante, porque enquanto eu vou falando, eu vou vendo outros baralhos.
é a representação dessa carta em outros baralhos que eu tenho. E cada uma delas traz um ponto de vista diferente. Então, isso faz parte da mensagem também. Em 2023, quanto mais você se permite, se dá o tempo de enxergar as coisas de pontos de vista diferentes ou até de ouvir pontos de vista diferentes em relação a situações específicas, ouvidas, sei lá, mais você se beneficia. E isso é interessante porque a gente vive numa era que não sou só eu falando, tem muitas pessoas que já levantaram essa bola aí, de que é meio difícil fazer isso, porque a gente vive, né, tem uma influência de algoritmo sempre na nossa convivência. Eu sei que a nossa vida inteira não acontece dentro do celular, dentro do computador, mas tem muito disso. E o algoritmo, ele alimenta e ele sustenta aquilo com que a gente já concorda, né? Então, esse elemento dos pontos de vista diferentes, às vezes, se perde um pouco. Então, interessante que está conversando assim. Esse pedido também de tomar consciência daquilo, ficar mais consciente sobre o que você está consumindo, e não porque seja um grandíssimo problema, mas a conversa não é sobre o que é ruim, é sobre o que pode melhorar, o que pode ajudar ainda mais, o que pode complementar aquilo que você já sabe, que você já conhece, que você já entende. Então, 2023 é um ótimo ano para expandir os seus horizontes. Se você concorda ou não com aquela ideia, se você decide que você gosta ou não daquela abordagem, toda a leitura está me focando muito aqui, de que você se beneficia de estar aberto para ver, para ouvir, né? Para entender que aquilo existe e que de alguma forma isso te ajuda a dar movimento numa direção de verdade, que é a próxima carta, com essa balança também falando de equilíbrio, né? Equilíbrio, verdade. Outra coisa, então, que essa mensagem está dizendo é que é um ano em que esse exercício de enxergar que tem um pouco de verdade e um pouco de falta de razão em todo mundo, um pouco você tem certas razões e o outro também tem, e vice-versa, nesse ponto, naquele ponto. Não é só um exercício de compreensão. Eu fico ouvindo aqui que a energia escorpiana está falando que isso é uma ferramenta, entendeu? Não é só assim, seria tão legal, porque essa é a receita para a paz mundial, não sei o que, é muito legal tudo isso também. Mas de um jeito muito objetivo, te ajuda no seu movimento, do seu progresso na direção de reconhecer uma verdade, entendeu? E eu vejo muito isso porque também a próxima carta fala muito sobre e aí então escolher seguir uma direção diferente em certas questões. Eu enxergo através de pontos de vista diferentes, isso traz um progresso, um movimento na direção de verdade, então significa que tem certas coisas que eu escolho me distanciar ou redirecionar. Aí eu fico vendo assim, interessante isso. Para muitas pessoas, é uma mensagem que está falando que do jeito que as coisas se apresentam esse ano, se você só coloca assim um objetivo, uma direção e se cobra chegar ali, pode ficar mais difícil. Porque o que ajuda a direcionar, o que mostra o caminho, você vai dar movimento a partir daquilo do qual você quer se distanciar, daquilo que você vê que não é o que te atende mais, que não funciona mais para você, entendeu? Que interessante. A imagem que eu vejo é essa. Ao invés de eu vou mirar aqui, e aí pode ficar difícil dentro do que você sabe, do que você enxerga, dentro da situação específica aí quando as coisas acontecem. Mas esse ano tem muito essa coisa do impulsionar vir daquilo do que não serve, do que eu não quero, e isso vai dando a direção. Por isso que é importante se abrir para esses pontos de vista diferentes. Aí a próxima carta, ela fala para participar com gratidão e graciosidade. Aí aqui é o Peru, né, que não tem jeito, sempre me lembra
daquele ditado, né? De não se preocupar, não fazer como o peru que morre de véspera. Esse exercício de virar uma chave. Tem uma coisa que eu tô sentindo com a energia escorpiana que tá falando muito assim, tem movimento, mas é um movimento de um jeito diferente daquilo que pode parecer óbvio. Porque até nessa conversa aqui do Peru, ela é uma conversa sobre uma perspectiva, um olhar para frente. Por quê? É uma carta que fala pra gente não ficar vivendo na preocupação. E teve um exercício que eu fazia, que eu precisei, que eu desenvolvi, né? Porque eu precisava. Porque eu trabalhei numa área, eu tinha uma profissão ali, eu tenho essa característica muito analítica, então eu fui percebendo que eu fui entrando num desequilíbrio pessoal, num padrão onde eu era muito boa em antecipar problema. E só que aí eu estava fazendo isso na minha vida. Então eu estava sempre antecipando um problema. E aquilo estava me colocando num desequilíbrio de viver sempre antecipando um problema. E eu não queria mais isso. Então eu criei um sisteminha ali onde eu entendia que, opa, apitou aqui, que eu acho que eu estou antecipando um problema. Eu vou colocar no meu calendário. Quando que isso se torna um problema? Se me deixa mais tranquilo para esquecer isso aqui agora, quais opções de imediato, por cima, eu já sei que eu posso ter para resolver esse problema, certo? Isso aqui vai ser um problema nessa data, é um problema desse tamanho, se for um problema, será um problema desse tamanho ou desse tamanho? Será desse tamanho. Então, eu vou me dar alguns dias, né? Vou botar no calendário, alguns dias antes de se tornar um problema, para revisitar essa história. E lembrar, é um problema mesmo? Ok, vou resolver, vou buscar aí essas opções. Se é um problema maior, eu me dou, sei lá, uma semana, 2, depende. E aí, me permiti somente viver, sem pensar naquele assunto, e eventualmente eu parei de fazer, porque eu fui me percebendo não vivendo tanto em função de evitar um problema que eu fui aprendendo que nem acontecia. Bem antes da minha data do calendário, aquele problema nem existia. Então, eu tô sentindo, tem uma conversa aqui sobre quebrar um condicionamento, e que quebrar esse condicionamento muitas vezes vai significar se distanciar de um jeito de pensar, um jeito de fazer as coisas, mais do que colocar um objetivo e se ver andando naquela direção, entendeu? Então, por isso que é importante, esse ano de 2023, você se permitir essa flexibilidade. A outra coisa que essa mensagem está falando, é claro, é de que é um ano para Escorpião do movimento na direção de verdade. Verdade, equilíbrio, clareza. Aí, tem 2 cartas aqui também, que eu estava esperando a hora delas chegarem, né? Que eu tenho essa carta de união espiritual e solitude. 2 de copas e solitude. E essas 2 cartas aqui estão me falando que esse papo que a gente está tendo vai morar especialmente em relação a você e as suas conexões com pessoas, entendeu? É uma visão de individualidade e qual que é a sua visão em parceria, no amor, no trabalho, com família, com amigos. E aqui nesse espaço, as 2 coisas te beneficiam. Entra naquela coisa de não tem só uma coisa que é boa, só uma coisa que é certa versus a outra. Eu vou até tirar mais uma carta aqui. Tanto na sua individualidade, na sua solitude, na sua independência, quanto na sua parceria com outras pessoas, você está se beneficiando, porque a grande coisa sobre o ano é esse seu movimento. Aí tem uma coisa que também sobre... Tá. Caramba. A coisa que mais ajuda... Essa carta fala de ajuda, né?
esses momentos em solitude e em parceria se beneficiam. Eu fico ouvindo assim, tanto seus momentos de solitude ou viver um período de solitude beneficia parceria, quanto parceria beneficia a sua visão de indivíduo, das tuas ideias, das tuas escolhas, por causa daquela coisa dos pontos de vista diferentes. Mas tem um tema aqui, lazer. O que isso conversou comigo? Primeiro de tudo, é um pedido de que isso não precisa ser difícil, não precisa ser pesado. Não tem nenhuma carta de conflito na mesa, é verdade. Não tem nenhuma carta de conflito na mesa. A gente falou sobre direções diferentes, pontos de vista diferentes, não tem conflito, briga, essas coisas, não tem. Aí eu fico vendo assim de que também isso ajuda a tornar as coisas mais leves. Aí você pode se ver os papéis se invertendo aí na prática. Mas a energia maior está dizendo assim, que as coisas funcionam de um jeito em 2023 para possibilitar movimento na direção de mais verdade, de um jeito mais leve. Essa carta aqui ela fala de conexão, e aqui é mais uma energia mais escorpião, que ela me fala muito sobre conexão profunda, e é assim, 2023 é um ano em que você vai aprender a se conectar profundamente com pessoas de um jeito diferente, mais leve para você também, entendeu? A próxima carta é a minha carta das questões do passado que retornam para nos dar a chance de escolher fazer diferente. Então, você pode se ver vivendo situações familiares, entendeu? Que você já conhece, lidando com questões que você já conhece, mas é esse pedido de, olha, pode até ser aí uma história que, já vi esse filme antes, mas calma, que tem uma direção diferente que as coisas podem ir, com esse primeiro ingrediente, com esse primeiro virar de chave, de saber de que tem um ponto de vista diferente, um jeito diferente de fazer as coisas que muda a direção das coisas, também tem isso. Aí eu tô até entendendo um pouco melhor aquele peru que apareceu, né? Porque para muitas pessoas é esse pedido, não antecipa, não julga de cara uma situação, porque ela tem o potencial de ir numa direção diferente. Às vezes tem motivações diferentes por trás de uma situação similar que se viveu no passado. Agora as cartas estão puxando lá para trás. Aí tá dizendo assim, por que é assim nesse momento? Gostei disso. Aí vem um chakra da garganta novamente aqui na mesa falando assim, por quê? Que agora, 2023, que a gente está conversando e daqui para frente, né? As coisas acontecem assim, diferente. O que antes pode ter sido uma razão de preocupação, não necessariamente será. Porque você está vindo de um caminho onde você trabalhou chakra da garganta, lógica, raciocínio, comunicação, expressão. Você pensa diferente, você se comunica melhor, você expressa de uma forma mais verdadeira. Então, por isso, você também caminha na direção de mais verdade. Aí diz assim, lá atrás, então você foi aprendendo a se manter leal ao seu coração, aquilo que você ama, integridade na hora de expressar, e foi ajustando essa atitude, esse jeito de pensar que diz assim, sempre há o suficiente. Então eu não estou em medo de falta, não estou em pensamento de escassez, eu estou caminhando em prosperidade. Esses são ingredientes que você aprendeu, que você construiu e que fazem toda a diferença na relação amorosa, de amizade, com colegas de trabalho, família, amigos, tudo se beneficia. E aí, eu fico vendo também que é uma mensagem que está falando assim, que 2023 é um movimento na direção de conexões mais verdadeiras, que tem isso, né? Aqui também. Mas que
toda essa lógica que a gente falou, a gente pode resumir assim também. Você pode se ver precisando confiar de não transferir ou não presumir de que as experiências, as parcerias e as trocas serão iguais como foram antes, quando você estava aprendendo a fortalecer o teu jeito de enxergar as coisas, o teu jeito de pensar, a tua comunicação, né? O encontro com as tuas verdades e tudo mais. Aí eu gosto disso aqui também na mesa, que é a carta das segundas chances para mim, né? Quando algo retorna para te dar a chance de escolher fazer diferente, que vem dizendo assim também, olha que bonito. 2023 é o teu presente de tentar novamente parceria no amor, no trabalho, com família ou com amigos, com essa visão, com essa comunicação, com esse jeito renovado. Então, às vezes também o que prende a gente naquelas experiências, no que trouxe a gente até aqui, às vezes é uma culpa, né? Dos momentos em que as coisas precisaram ser uma lição, quando a gente só queria que elas fossem uma conquista. Mas então vem esse elemento de perdão também. Perdoe a você, perdoe a todos os envolvidos, tudo que é seu, é seu. E se você acha que no passado tem alguma coisa que você perdeu, porque não sei o que, de que se isso realmente for para fazer parte do seu caminho, volta em 2023, entendeu? Então, tem toda uma conversa em 2023 com o Escorpião para se permitir também se mover para além da lição, de uma forma mais leve, de se permitir se relacionar de uma forma mais leve para você, e essa confirmação de que você está indo em direção a mais verdade. Isso vai ficando cada vez mais claro para você durante o ano, tá bom? Espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Tô mandando um beijo grande para você. Ótimo 2023 e até a próxima. Oi, meus queridos. Vamos começar aqui a sua leitura. Lembrando que se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Aqui a gente vai olhar para a energia de Sagitário em 2023. A gente vai passar o ano aí se conversando, caminhando juntos aqui, né, pelas mensagens, mas a gente vai pedir aqui uma informação do que a gente pode saber sobre o ano de 2023 para Sagitário, tema principal, dicas do que é importante manter em mente para a gente entrar com o pé direito. Olha, 2023 é um ano para Sagitário. A primeira carta que caiu na mesa é essa carta que fala de luz. E luz é verdade, clareza, né? Luz também conversa muito comigo sobre aquilo que está expressado, iluminado, às claras, né? Versus aquilo que está no subconsciente, aquilo que está no espaço da energia, do espiritual. Então, essa primeira carta aqui é também um jogo de palavras, né? Light, em inglês, é luz e também é leve. Então, eu sinto que tem todos esses temas para 2023 em Sagitário. Um ano mais leve, um ano onde as coisas estão mais claras ou se esclarecem mais. Um ano também onde muitas coisas ganham uma expressão física, no plano físico. Eu digo isso também porque a próxima carta é essa carta do início de prosperidade, mostra essa árvore, uma energia bastante terra aqui, né? Nesse as de ouros aqui. Então, manifestação, materialização, são os temas em torno disso aqui. Se são ideias vindo à vida, se são coisas nas quais você vem trabalhando em termos espirituais, nas conversas, as coisas tomando forma, como a gente falou.
Aí a gente tem aqui essa carta que mostra outra árvore aqui, né? Ó, Sagitário, energia de fogo, que é uma energia de movimento, bastante espiritual, energia, intensidade, purificação, essas coisas todas, né? Mas tem muito nessa leitura aqui que está falando sobre estabilidade, que é uma coisa mais de elemento terra, materialização, concretização. Essa carta aqui, ela não é a carta de paciência, ela fala das coisas que a gente esperou, entendeu? Aí mostra essa figura andando em torno de diferentes linhas do tempo. Aí a gente esperou, a gente trabalhou, a gente transmutou, a gente cultivou também com essas duas árvores aqui que aparecem. Aí agora eu notei que as cartas fazem assim, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3 e já. 1, 2, 3. A próxima carta falando de parcerias e alianças. E a última carta trazendo o chakra sacral, que é um espaço de onde a gente dá vida àquilo que a gente ama, aquilo que inspira a gente, energia criativa. Também, especialmente do ladinho aqui da carta de parcerias, o chakra sacral fala de intimidade. Então, é um ano propício a relacionamento romântico também. Se você não está planejando, se você não tem interesse, é outra coisa. Se você já está em ótimo. É um ano bastante propício a relacionamento romântico, mas a grande coisa é o seguinte também. Parceria e aliança e chakra sacral me fala de parceria, me fala de relação íntima, não tem superfície aqui, entende? É um ano muito propício para união, em parceria, em vulnerabilidade, em intimidade, em prazer, mas definitivamente nessas duas cartas, até esse jeito aqui, assim, ó, que as mãos estão se encontrando, é um jeito de segurar a mão em apoio, em suporte, né? Prosperidade, terra. Então é desse tipo de coisa que a gente está falando, não é só paquera, por exemplo, aqui. Para outras pessoas também parceria para dar vida a um projeto. Também, porque chakra sacral fala disso, energia criativa. Então, de repente, para muitas pessoas, se não é no romântico, é encontrar outras pessoas com quem você trabalha e cria algo importante para você na sua carreira. Ou estabelecer amizades muito importantes. Enfim, não tem como... Só é bom isso aqui, né? A grande coisa é essa. Vou trocar a bateria e já volto. Muito bem, o que mais que a gente pode saber sobre essa energia sagitariana para 2023 que tá tão boa? Aí, quando eu trocava a bateria, eu ouvi assim também, que é um ano onde... Vamos dar esse crédito também. Lembra que a gente começou falando com luz, né? E que é um ano onde fica muito claro, onde fica claro para você, onde tem parceria. Então, não é um acidente, entendeu? Não é do nada, não é à toa. É um ano onde você também tem mais clareza para reconhecer onde tem parceria de verdade, então você também se tem essa confiança de se colocar numa parceria em intimidade, em vulnerabilidade, para criar algo juntos, entendeu? 7 de paus, lutar pelas convicções. É importante, porque olha, foi legal, tá vendo como tá tudo encaixado? Porque isso que eu acabei de dizer, que assim, não é acidente, é porque você também tem clareza para reconhecer certas coisas importantes e aí escolher, né? Se abrir, escolher construir, escolher se colocar, convidar para sua intimidade e tudo mais. E isso vai tomando forma. Essas duas cartas, o início de prosperidade, também está conversando muito comigo sobre o início de construir coisas que duram um tempo, tá bom? Então, assim, esse 7 de paus falando sobre lutar pelas convicções está confirmando isso para mim e também dizendo onde você
enxerga com clareza que tem parceria, que tem possibilidade, que tem estabilidade, que tem aquilo que você valoriza, né, que você busca, coloque ali tua energia, né? Não desista, perseverança. O 7 de espadas, o 7 de paus, nessa leitura também, tá fortalecendo que esse momento é importante porque você também tem mais clareza das suas convicções, do que é essencial, importante para você, do que são os ingredientes que não podem faltar em certas situações, do que de fato tem valor. Aí, essa carta do julgamento, eu sei que julgamento e discernimento são coisas diferentes, mas para mim continua confirmando isso que a gente está falando. A tua habilidade de reconhecer e julgar uma situação também foi se fortalecendo, você tem mais clareza das tuas convicções e vão aparecer em 2023 para você essas oportunidades onde você vai reconhecer: aqui tem espaço, aqui tem condições, aqui eu posso confiar, aqui eu quero me juntar. O julgamento também, ele me fala muito sobre esse momento em que ilumina, né? Eu sempre digo que o universo ilumina o que é importante a gente saber pouco antes de colocar a gente numa posição de fazer uma escolha importante. E essa carta aqui de julgamento, ela está reforçando isso. O julgamento fala também de um momento que marca um processo de transformação pessoal muito grande. Mas o que mais está me chamando a atenção é que não tem nessa carta aqui, tem em outras artes da carta do julgamento. Mostra um sagrado feminino, um sagrado masculino e uma criança. E ali fala de ter transmutado uma energia e criado uma nova, uma renovação, né? Fala de que tudo isso é possível, houve uma renovação de energia, e aí que agora se tem essa escolha de entrar num novo caminho, numa nova fase. Então, essa carta aqui do julgamento também está falando que o que se ilumina são as suas convicções, que são o que é importante, essencial, como a gente está falando, aquilo pelo qual vale a pena lutar, e também esse convite, esse pedido dizendo que 2023 é ano de lutar pelas tuas convicções, por aquilo que é importante para você, que alimenta teu espírito. Motivação, motivação é uma palavra-chave aqui, né? Mas também está dizendo que a outra coisa que se ilumina é a renovação de uma situação. Se é sua, se é de uma situação específica, se é de uma pessoa, seja lá o que for, isso se ilumina. E aí, o que eu vejo? Também tem uma coisa nessa energia de 2023 que fala assim: tudo que te trouxe até aqui colaborou para te trazer e acessar essa energia Mara que a gente está vendo aqui. Então, não é sobre ficar trazendo ou transferindo tudo que aconteceu no passado para te trazer até aqui. Requer essa habilidade de enxergar com muita clareza que tem uma renovação, então numa nova energia, um novo potencial. O passado, essa coisa de que a gente, esquece, isso aí é coisa de gente que quer jogar debaixo do tapete porque não quer lidar. Pronto, falei. Isso não é luz, isso não é iluminação, isso é sombra, é máscara, tudo isso. Não é sobre ficar vivendo no passado, mas o passado ele é uma fonte de sabedoria, é de onde a gente lembra que eu vivi experiências ali e eu sei que aqui é melhor fazer assim, ali é melhor fazer assado, autorresponsabilidade inclusive. Mas que eu fico sentindo que para 2023 tem uma característica, inclusive, de energia sagitariana, eu sinto, que vale muito e que ajuda muito nesse momento, que é essa habilidade de olhar para frente relevando, perdoando, esquecendo um pouco o que aconteceu antes, no passado, que muitas vezes pode acabar virando a tal da máscara, né? Em prol da leveza, né? De agradar, de ficar tudo bem, não sei o quê. Às vezes, a energia sagitariana coloca aquela máscara na frente, assim, né? Para ser a alma da festa e tudo mais. Não é disso que a gente está falando, mas na dose certa, essa característica de,
que já foi, vamos seguir em frente, que atrás vem gente, né? Essas coisas. Ajuda nesse momento, porque na prática tem uma consciência maior, tem uma iluminação. Na experiência você construiu um jeito de enxergar e perceber essa clareza. Então você pode, né? Você tem esse direito, você ganhou esse direito, você pode acessar uma nova energia, um novo caminho, sem transferir ou se sentir carregando um fardo dessas coisas que trouxeram até aqui. A próxima carta é um Rei de Paus, que me fala muito sobre o poder das escolhas também, uma energia madura de saber o poder daquilo que eu quero e como o poder daquilo que eu quero cocria a realidade que eu vivo. É uma energia de liderança também. Então, assim, já temos 7 de Paus, lutar por aquilo que se acredita. O Rei de Paus agora está me falando muito sobre isso, de que 2023 é um ano de liderança. Estou até vendo o leão aqui em cima, né? É um ano de liderança para energia sagitariana, nesse sentido de você ter essa confiança e saber muito bem o poder de saber o que você quer, para ver essas coisas tomarem forma. Mas eu fico voltando ali. Mas você tem esse direito e ganha esse acesso porque você construiu também o discernimento de saber reconhecer aonde tem condições, aonde tem parceria direitinho, aonde não tem. Eu fico ouvindo assim que para muitas pessoas também é o seguinte. Então, confiar nessa clareza e dar movimento a partir dessa clareza, confiar no próprio taco, precisar de menos provas, validações e simplesmente se colocar na posição de quem está agindo, dando movimento, escolhendo, fazendo, a partir de eu vejo isso com clareza, eu entendo, eu quero, então eu vou lá e eu vou fazer, vou dar movimento nisso. O Rei de Paus também é uma energia de liderança porque inspira ele, porque faz ele se sentir bem, porque ele cria aquilo que ele quer, ele inspira outras pessoas a fazerem o mesmo, a imitar o mesmo, vamos falar assim. Então, também é uma carta que fala sobre essa liderança, por exemplo, né? Não é uma energia de eu vou explicar, eu vou justificar, eu vou ensinar ou cobrar que seja assim, faça assado. Não, ele faz, ele mergulha naquela vontade, naquela inspiração, naquele desejo, e a energia dele de estar fazendo aquilo que ele quer vai inspirando um movimento. Então a liderança é a partir de inspiração. Especialmente numa leitura que está falando tanto sobre 2023 ser um ano importante de parceria e intimidade, eu achei que era importante reforçar esse aspecto da energia também. O que mais que a gente pode falar sobre energia sagitariana em 2023? Você? Ok. Aí diz assim, que em termos de chakra sacral, espaço de dar vida àquilo que se ama, espaço de criar, motivação, de também intimidade, como a gente estava falando, é um lugar de aprendizado em 2023. A próxima carta, ela fala dessa vontade. Nike é um símbolo de vitória, né? Aqui ela fala em ambição, mas está reforçando o poder da tua vontade em 2023. Saber, força criativa, o poder de criar a partir da tua vontade. Cura, momento de cura em questões relacionadas à chakra sacral, por isso que veio falando também que é um ponto de aprendizado para 2023, de desenvolvimento, equilíbrio, desbloqueio, essas coisas.
E está dizendo aqui que isso tem uma conexão com prosperidade também. Então, eu sinto que para muitas pessoas é através de parceria que você desbloqueia, alinha, cura certas questões relacionadas à chakra sacral, e aí você pode fazer isso em relacionamento amoroso e ver o efeito disso no trabalho, em finanças, entendeu? Ou vice-versa. Tudo está conectado, mas que bom, fica a dica então, 2023, chakra sacral é muito importante para a energia sagitariana, então você já pode de agora pesquisar o que você pode incluir no seu dia a dia, na sua prática espiritual, o que você quer aprender mais sobre chakra sacral e como se conectar, que tipos de trabalho estão disponíveis, tem reiki, tem meditação, tem frequência de som, tem várias opções. Veja aí como você quer incluir isso no seu ano. Mas o que fica muito claro aqui é o seguinte: se você sabe que é uma mensagem que está falando que tem muito poder naquilo que você quer, também é um convite a quê? O que você quer? Saiba que você pode mudar de ideia, né? A gente está olhando aí para um ano, você pode decidir que você quer um negócio aqui agora, de repente daqui 3 meses você mudou um pouco de ideia, pode mudar de ideia, não tem problema, mas aquele hábito de fazer uma lista ou até aquelas, como se diz, aquelas imagens, aquela colagem das coisas que você quer conquistar para você, pode valer muito a pena para 2023, porque o poder do seu desejo, o poder das tuas escolhas está aguçado, porque é um ano de que as coisas, a energia está para isso, de se iluminar e tomar forma. Também é importante, porque veja assim, eu sinto que essa é uma energia que quando a gente está falando de prosperidade, ela funciona pra caramba, lógico, né? Para ter esse drive de dar forma, construir. Mas quando a gente olha para parceria, é onde, por isso que tem aqui esse aprendizado, porque em parceria, muitas vezes ter uma certeza muito grande aquilo que eu quero e é assim, às vezes ajuda, às vezes não. Às vezes pode atrapalhar em parceria. Então, eu sinto que assim, desde que você saiba, já desde agora, de que a maior força do seu ano pode se tornar um desafio em relação à parceria na vida amorosa ou trabalhar com alguém e tudo mais, não é sobre o que vai ser bom, o que vai ser ruim, o que você vai conseguir, não vai conseguir fazer. É sobre eu já sei que é um ano em que eu tô querendo e o universo tá mostrando o caminho, trazendo recurso, abrindo porta, e que essa energia tem um porém, quando eu incluo outras pessoas. Então eu já sei que eu preciso dessa flexibilidade, eu preciso estar aberto a ouvir mais, entender melhor como que eu combino essas duas coisas no meu ano. Muito bem, mas continua sendo uma energia muito boa aqui para Sagitário. Use a sua mente com sabedoria e vem aqui o porquinho, que eu vou resumir ele da seguinte forma aqui. Uma das principais coisas que também vai te ajudar nesse momento em que você está tão próspero, nesse ano que é tão bom, tão cheio de possibilidades, é saber que as pessoas valorizam coisas diferentes. Em parceria, isso é uma conversa. Já dá pra gente imaginar que conversa que a gente poderia ter quando diz assim: tem aprendizado, equilíbrio, cura nas parcerias, e vamos lembrar que as pessoas valorizam coisas diferentes. Já volta para aquela conversa do poder do que eu quero versus quando isso entra em conflito com parceria. Na materialização das coisas, olha o poder daquilo que você quer. E aí vem essa conversa. Lembra que as pessoas valorizam coisas diferentes. E aí a gente pode entrar em vários assuntos, inclusive assuntos que você está dando forma àquilo que você quer. Nem todo mundo vai olhar para aquilo que você está conquistando, construindo e falar: uau, como você está bem sucedido em 2023. As pessoas valorizam coisas diferentes, desde que você saiba o que você quer. É o que interessa, é o que importa. Então, isso pode entrar num tema de não tentar convencer o outro do seu valor, do que o que você oferece tem valor,
é um ano também de deixar ir os excessos. Eu fico ouvindo assim, no grande esquema das coisas, tá? Energia sagitariana está com muito poder de materialização, como a gente falou. E os desafios que podem vir, eles vêm da dúvida, de não colocar em prática o exercício de imparcialidade, ou de trazer comparação, ou lógico, né, do ego, né, de precisar de uma validação, de um reconhecimento e não receber aquilo. Esses são todos os excessos. Quanto mais você alimenta a tua autoconfiança, tem a flexibilidade de saber que a maior força do seu ano, em alguns momentos, pode entrar em conflito com outra força do ano, que é essa abertura para parceria, você já sabendo, você já querendo trabalhar com isso, é só o que é necessário e que diferentes opiniões, comparações, são coisas tão pequenas perto do potencial dessa energia, que eu espero que esse papo que a gente teve te ajude a começar um ano bastante animado, bastante confiante e já pensando e lembrando dos momentos, ou das conversas, ou das convivências, ou das situações onde essas possíveis faíscas que a gente está falando acontecem, para já se programar e já saber que o seu tempo, a sua energia é melhor investida, ganhando clareza daquilo que você quer e investindo a sua energia ali. E você sabe reconhecer aonde cabe e aonde não cabe, senão não tinha chegado até aqui, tá bom? Espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Tô mandando beijo para você, ótimo 2023 e até a próxima. Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui a nossa leitura, olhando para a energia capricorniana e perguntando o que Capricórnio pode esperar para 2023. A gente vai continuar se conversando aqui o ano todo, a gente vai caminhar junto com várias leituras aí durante o ano, mas a intenção dessa leitura aqui é essa. O que a gente pode saber para já começar o ano com o pé direito, já se programando, já incluindo certas coisas na sua listinha das suas intenções para 2023. O que a gente pode saber sobre Capricórnio 2023? Tá. Em 2023 é um ano de superação de situações que causaram dor, sensação de perda, chateação, frustração, onde você pode ter se sentido traído, seja lá o que for, com esse 3 de espadas. Eu sei que é um jeito forte de começar aqui a conversa, né? Mas eu quero voltar a atenção para isso. Aqui tem um 8 de paus, falando o quê? É movimento positivo para frente. Então, energia de 2023, eu fico vendo essa energia de Capricórnio, não é só assim otimista, esperançosa. Isso é muito importante para 2023. Mas eu fico vendo assim uma energia que está dizendo também que é um ano em que tem muita gente que vai assumir um compromisso com sair de uma energia mais densa. Situações que causam isso aqui, né? Você se sentindo mais confiante de falar, não, ali eu já sei que toda vez é a mesma coisa. Eu já vou ganhar essa confiança de, olha, a vida é curta e não vou ficar abrindo espaço para esse tipo de interação de novo, vou seguir meu rumo. Você se vendo mais confiante para isso. Para outras pessoas também, marcando um momento em que você pode ter vivido experiências mais densas, né, que causaram dor, causaram feridas aí, e você se vendo, enxergando, concluindo, aceitando, seja lá como for o seu processo, e se vendo, se desconectando, entendeu? Dessas dores também. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia capricorniana em 2023? Vitória, sucesso, um as de espadas, fala de vitória, sucesso, também me fala muito sobre clareza. Então, isso aqui não é à toa. É que você, em 2023, está
muitas vezes, não vou falar mudando um jeito de pensar, mas muitas vezes isso também, mudando um jeito de pensar, mudando um jeito de enxergar certas coisas que tá aí te cortando ou te libertando de uma narrativa, de uma memória, ou como eu falei, né, de dinâmicas que acontecem aí no seu dia a dia que você não curte. Isso é ótimo. Não sei você, mas eu acho isso ótimo. A próxima carta é a carta do mundo aqui nesse baralho. A carta do mundo é uma carta de graduação, que fala pra gente que a gente viveu um ciclo de aprendizado muito importante e que a gente tá ali concluindo esses aprendizados importantes, entrando numa nova fase de crescimento, de expansão, e que a gente está ali tendo oportunidades para colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, e a gente está tendo a coragem de expressar, escolher, agir, colocar em prática aquilo que a gente aprendeu, que é importante às vezes na teoria, no psicológico, no espiritual e tudo mais. Uma outra coisa que essa mensagem está dizendo assim, é que em 2023, energia capricorniana tem essa confiança de eu enxergo com clareza, eu entendo, eu sei o que fazer, eu sei o que cortar, eu sei o que potencializar, e eu tenho essa coragem, essa confiança de fazer, de colocar isso em prática. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia? E aí, isso traz um novo começo interessante, né? Ó, a gente fechou aqui o looping, né, da jornada, porque no tarô, o baralho começa na carta 0, que é o louco, novos começos, que tá aqui. Aí tem 77 cartas, toda uma jornada, toda uma caminhada de aprendizado, como a gente estava falando. E aí a última ali é o mundo, que é a graduação. Então, energia capricorniana tá nessa virada em 2023, da conclusão de processos importantes e de superação vamos falar assim, de detalhes, de como esses aprendizados aí aconteceram e tudo mais, e se libertando e seguindo em frente e acessando um novo começo para seguir rumo a quê? Rumo à recompensa. Entendeu? Tipo, a lição eu já vivi, o trabalho eu já fiz, eu tô enxergando. Já percebi também que isso aqui foi a lição, isso aqui foi o trabalho. E se eu continuo alimentando isso aqui, eu só tô aceitando a parte difícil do processo. A parte difícil eu já fiz, agora eu quero a parte boa. Também, energia capricorniana, olha só, esse pode ser um período onde você se vê em solitude. Não é dizendo assim, todo mundo vai ficar solitário, todo Capricórnio vai ficar solitário em 2023, não é isso. Mas você pode tanto ver isso acontecendo naturalmente, porque é uma mensagem que duplamente fala ali da sabedoria que você encontra em solitude para assimilar tudo que se viveu, para abrir uma nova página, e também essa carta que fala de recuo emocional. Então, você pode ver isso acontecendo naturalmente, ou você pode se ver precisando de mais tempo sozinho, sabe? Às vezes assim, você pode se perceber ficando mais cansado, mais exausto, né? Em certas conversas, né? Em certas dinâmicas. Então, é importante a gente falar assim para falar 2023, eu sinto que é um ano que está falando de recuperação também, entendeu? Reconhecer que viveu-se muitos aprendizados, muitas experiências valiosas que te deram uma clareza tamanha que te abriu o presente de um novo começo, que traz recompensas, mas tem esse período de ajuste, onde você assimila as tuas experiências, abre espaço para novas histórias, e tem certas coisas de onde você está vindo e para onde você está indo que ainda podem estar em conflito, sabe? Aqui fala sobre conflito mental, essa carta aqui. Porque tem um período de ajuste. Interessante isso, né? Tá falando assim, às vezes na prática eu vivi aquilo ali, eu entendi, mas eu ainda tenho um jeito de enxergar as coisas, ou de esperar que as coisas aconteçam de um jeito que está mais conectado
de onde eu venho do que essa nova energia, essa nova fase que eu acessei. Então eu não acho que é o ano todo, entendeu? Você em pausa. Eu não acho que é isso. Mas eu acho que é uma mensagem, eu sei que é uma mensagem que está falando que em 2023 você se permitir questionar aquilo que você está buscando ou não, não questionar para entrar em confusão, mas assim, para mudar de ideia, entendeu? Você se permitir mudar de ideia, você se permitir buscar outras coisas, outros valores, isso faz parte. E aí esse pedido de reconhecer tudo isso é um sinal desse movimento para frente, na direção desse novo começo, na direção da tal da recompensa, esse período de ajuste. Por que é importante isso também? Porque às vezes a gente acha que a gente vai passar o período de aprendizado e aí vai vir a recompensa. Então, quando a gente entra nesse período de ajuste, que está reprogramando, que está limpando aquilo que foi mudado, né? Abrindo espaço para um novo jeito de pensar, para tomar decisões diferentes, acessar novas experiências, precisa de recuperação também, porque a gente fez bastante, transformou bastante, mudou bastante, precisa de um descanso, e a gente pode interpretar esse momento como ruim, entendeu? E não é sobre isso. É uma mensagem que está querendo muito dizer que tenha esse carinho, essa autocompaixão, também essa sabedoria de se dar espaço, respiro em 2023, porque você já está numa nova energia, você já está rumo à recompensa, retorno, uma materialização de algo legal. Mas que se você não permite esses momentos de assimilação, descanso, você atrapalha o fluir, você atrasa as coisas. Então, eu vou falar até assim, que 2023 para Capricórnio é um ano de autocuidado, é um ano de ter uma clareza sobre você, que você pensa, mesmo que você se veja mudando um jeito de pensar, joga no seu time. Agora eu penso assim e eu sei que é porque eu vivi experiências que me deram essa clareza. Se tem outras pessoas à sua volta que não enxergam da mesma forma, etc, etc, é o período de ajuste, você está em movimento. Eu fiz assim porque é bom falar isso. Pode ser que em 2023 isso incomode algumas pessoas, de se sentir confuso, sem clareza, né, ou fora de lugar, mas é por isso, é porque você está em movimento, você fez os teus processos, cresceu, ganhou certas clarezas e está em movimento na direção de uma vibe diferente, uma fase diferente, e que tem esse período. Toda transformação traz resultados graduais também, né? Só que se você conta uma história de que, olha aqui, isso aqui é evidência de que eu não sei, de que eu erro, de que eu sou esquisito, sou diferente, não sei, sabe? Tipo... Tem aquela expressão da caixinha, né, que eu detesto. Esse fulano é bem fora da caixinha. Normalmente é um jeito pejorativo de chamar a pessoa de doida, né, porque pensa diferente. Um horror. É maravilhoso ser fora da caixinha. A caixinha é um horror. Então, você pode se ver desses momentos fora da caixinha. E que bom que entenda que isso é um sinal de que eu estou me movendo numa direção nova para mim, de progresso, de crescimento. E essa autocompaixão, essa gentileza de saber de que tem esse período de ajuste onde as coisas se bagunçam um pouquinho mais antes de ganhar essa clareza, antes de começar a ver no mundo à sua volta também essa mudança, esse alinhamento. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia capricorniana em 2023? Que, olha, eu podia sentar aqui e falar assim, vem recompensa, vem não sei o quê, né? Porque tem isso na mesa. Não vamos esquecer, tem. E eu tô te falando isso também. Mas eu também tô te falando que é um ano que você vai precisar cuidar bastante da sua saúde mental. Porque esse período de ajuste, se a gente não permite, se a gente não respeita, se a gente não acolhe, ele pode ser mais difícil do que precisa ser. Próxima carta diz assim, caia nos meus braços, entregue-se.
Aí mostra aqui essa imagem que ela fala muito para mim sobre renascimento também, porque ela mostra essa entrada e saída de almas desse ventre cósmico, né? Então, assim, é um reforço dessa mensagem que está falando em 2023, é esse período de ajuste. Não conta uma história que você não mudou, que você não construiu, não fica se forçando a se encaixar em lugares e conversas onde você não se encaixa mais, internas, diálogos internos ou com outras pessoas. Esses são os momentos em que você pode sentir mais essa tal dessa solitude que a gente está falando. Lembra da nossa conversa e fala, não, mas é assim mesmo, é característica do momento e evidência de que eu estou em movimento em direção a um novo começo. O que eu vou fazer? Ao invés de comprometer, né, a sua integridade, de concordar com aquilo que você não quer concordar, ou se forçar a se encaixar naquela caixa de novo. Paciência, compaixão, autocuidado, carinho, entendeu? Que mais que a gente pode falar sobre 2023 para Capricórnio? Aí vem, olha só, próxima carta, ela fala assim, eu me relaciono em paz. E aí, o que isso quer dizer? Eu senti como um pedido de ambos encontrar paz nesses processos, sem julgamento, sem querer controlar, sem querer direcionar, se permitindo ser cuidado. Você já está naturalmente, já se iniciou esse movimento, como a gente falou. E também no ambiente, tá vendo que tem esses arredores, né? De também encontrar essa paz, de enxergar as diferenças e ao invés de deixar que isso gere um conflito, inclusive interno, simplesmente exercer imparcialidade, de encontrar paz em saber que tem diferenças, a diferença do outro não é evidência do seu caminho ou a direção que as coisas estão indo para você. Você não precisa convencer o outro de que você está certo, você só está tentando convencer o outro de que você está certo, porque você também está num conflito interno, numa dúvida se você está certo e você está precisando da validação. Então encontre essa paz de que haverá polaridades, diferenças, se relacione com o seu momento em paz, em confiança, se dê muitos momentos de paz, proteja a sua paz em 2023 e eu sinto que é isso, é essa aceitação de você vai sim perceber diferenças na sua caminhada, mas você está num caminho em direção à recompensa, movimento positivo para frente, na direção de um novo começo. Que mais que eu posso falar sobre essa energia de Capricórnio em 2023, que pode se ver nesses momentos aqui muitas vezes? Olha só, eu sei que tem uma coisa, fica uma curiosidade no ar, né? E é isso só a nossa conversa para 2023? Aí tem a lua aqui na mesa. Primeiro que pode significar assim, né? Olha lá, para onde está a sua lua no seu mapa, veja qual que é a mensagem da lua que ela pode complementar, trazer um pouco mais de informação do que a gente está falando. Mas a lua, ela vem dizendo de que, olha, tem um movimento e essa é uma daquelas partes do caminho onde a gente não tem toda a clareza do que vem pela frente. Então, por isso que muito da mensagem foi, em 2023, saiba também que o seu papel é encontrar essa paz, esse gerenciamento de si mesmo, da sua saúde mental, da sua vida social, de como você se relaciona com as outras pessoas nessa imparcialidade, como a gente está falando, e se permitir fluir nessa confiança de quem sabe, tô já na direção de recompensa. Eu só preciso sair do caminho. E que tem coisas que você não sabe, o universo não está te dando o mapa, não está te contando o caminho. Sobre caminhar em fé, em confiança. A próxima carta, ela vem com Lilith, falando de independência também. Isso faz todo sentido dentro de toda a conversa que a gente teve. Então, ao invés de enxergar separação, diferença, exclusão, sei lá, né? Um pedido de
transformar essa conversa e esse diálogo interno em fortalecimento de independência. Lilith tem também ali no nosso mapa astral, é um asteroide no mapa astral também, que conta pra gente onde que tá essa energia. E a minha relação com Lilith é o nosso lado da nossa alma que luta pela gente, que está disposto a lidar com situações difíceis, se for, não sacrifica segurar na nossa mão, não sacrifica amar todas as partes de quem a gente é, do jeito que a gente é. Mesmo que isso signifique passar por momentos de julgamento, passar por situações mais desafiadoras, como a gente falou. Lilith, para mim, é essa energia que está disposto a queimar na fogueira para não soltar a nossa mão, entendeu? Então, esse 2023 é um fortalecimento de independência. É para isso, é isso que está acontecendo. É uma energia muito bonita e muito poderosa, porque Lilith também é muito poderosa. Então, um pedido para olhar para o seu ano de 2023 com essa reverência. Na prática, tem os desafios que a gente conversou, mas no grande esquema das coisas, é um ano de poder pessoal muito importante. Quando a gente é forte independentemente, a gente é forte também em conjunto, porque a gente não está operando na base do falso, a gente não está operando na base da codependência, entende? Da necessidade de validação, de aprovação do outro. Então, por isso que a força na independência, ela é forte sozinha e em conjunto. Agora, a força somente em conjunto, ela é muito difícil na independência. Ela depende muito da validação, da companhia, do apoio do outro. Isso não é verdadeiramente ser forte. Então, independente do porquê, em que área da vida que isso se mostra mais aí para cada um de vocês, 2023 é um ano que está te mostrando tudo o que quer te mostrar, tudo o que há para se reverenciar em você, para que você cada vez mais seja independente, e aí independente em conjunto, não faz diferença, é independente forte, e vai na direção aí de recompensa, certo? Muito bem. Eu espero que essa leitura aqui tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Beijo pra vocês, ótimo 2023. Até a próxima. Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui essa leitura para a energia de Aquário em 2023, perguntando qual que é um grande tema, né, para o ano que começa, apesar de que é assim, né? Um ano novo astrológico começa em março. Mas enfim, a gente está começando aqui enquanto coletivo um novo ano e como que a gente pode conversar aqui e saber como que Aquário dá a dica para começar o ano com o pé direito. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Tirar um pouquinho mais de cartas aqui e já te conto. Legal. Pô? Então, assim, as primeiras cartas que aparecem aqui 2023 é um ano de, tá vendo, ó, desconstrução, mas onde você se mantém estável. Essa carta ela fala sobre se manter confiante. E aí o que mais me chamou a atenção foram as imagens, né? Porque eu imagino essa cena aqui de um desconstruir, mas dizendo que essa figura se mantém estável, do tipo, não tem instabilidade aqui. Então, para muitas pessoas, é uma mensagem que está falando assim, 2023 é importante você saber discernir e se separar do que acontece à sua volta e de como você está se sentindo, do que está disponível para você ou não. Essa
carta aqui é uma carta de chakra do terceiro olho também, falando de percepção. Interessante isso. Então, a sua habilidade de conseguir se separar daquela situação, daquele momento, ou de como as coisas estão acontecendo para outras pessoas próximas a você, é importante, principalmente quando você precisa se lembrar ou enxergar que você está estável, de que você sabe uma direção, de que você tem uma clareza, entendeu? Então, pode ser que para muitas pessoas, tem um pouco disso também. Pode ser um ano onde tem certos valores que você desconstrói e sai fortalecido disso aí. Pode ser também, mas não é o que está mais me chamando a atenção, não é a conversa mais importante aqui nesse momento. Aí, por que eu tô te dizendo isso? Lá, em cima da sua cartinha de aquário, que eu deixei aqui no cantinho para referência, caiu essa aqui que falou assim, é um presente. Então, tem duas coisas. Você pode se ver precisando reconhecer de que você está em circunstâncias ou lidando com pessoas numa dificuldade, vamos falar assim, mas que você tem um presente, você tem uma oportunidade e que não absorver, né? Não absorver o que é uma realidade para outras pessoas, para você, senão você não enxerga, não reconhece o seu presente, não vive o presente, o seu presente, né? Não aproveita a sua recompensa. Então, para algumas pessoas, essa é uma mensagem de preparo, né? De já entrar o ano sabendo que esse discernimento e não se sentir nem culpado, mas principalmente não se deixar entrar nesse absorver, como é que fala? Contaminação psíquica, né? Que o pessoal fala também muitas vezes. É importante esse exercício. Então para 2023, para entrar já com o pé direito, você pode se beneficiar de já pensar o que você faz todos os dias para evitar essa contaminação psíquica. E tem coisas que são simples, do tipo, eu vou assumir um compromisso de que toda vez quando eu tô com um grupo de pessoas, numa conversa que eu começo a ver indo numa direção muito forte, de um jeito de pensar ou de questões que não tem a ver com o momento que eu tô vivendo, não sei o que, eu vou me remover dessa conversa. Ou quando eu tô num lugar que a coisa começa a desandar, eu vou me remover desse espaço. A diferença é que muitas vezes a gente quer explicar para o outro, fazer o outro mudar de ideia, ensinar, ajudar, seja lá o que for, e você sempre pode ajudar dentro daquilo que não fere o seu espaço, né? Daquilo que não te tira da sua estabilidade e tudo mais. Mas eu fico sentindo que para Aquário pode ser difícil fazer isso, porque tem uma das características da energia de Aquário que é essa de coletivo, né? Essa de se conectar com o grupo, se colocar a serviço muitas vezes. Então, assim, isso pode ser um pouco difícil para algumas pessoas, mas vem aqui essa conversa dizendo que é importante, inclusive, para a sua estabilidade, para você aproveitar o seu presente, o seu acesso, a sua energia, o seu momento, de saber separar quando o ambiente ou uma conversa ou tem uma contaminação psíquica, como a gente estava falando. Dá para fazer isso com muita gentileza, com muita compaixão, com muito respeito. Não precisa ser conflito, briga. Que mais que a gente pode falar sobre 2023 para Aquário? Também é um ano onde você pode ganhar mais clareza do que é uma habilidade sua. Às vezes tem um negócio que você faz aí muito bem, que para você é natural, você nem pensa muito de que,
né? Que negócio legal. Só você fazendo do jeito que você sabe, sendo do jeito que você é. Mas em 2023 pode ter um pouco disso também para algumas pessoas. Do universo te mostrar uma habilidade que você tem, algo que você faz muito bem, não é vantagem, uma qualidade que você tenha que te ajude, que é para você usar também, né? Que te ajude bastante. Pode ser que esse seja um ano onde o universo te dê várias experiências ou vários momentos assim em que você enxerga que, ó, isso aqui que eu sei fazer é, na verdade, muito legal. E eu não estava reconhecendo antes. E agora que eu enxergo isso, eu vejo também que eu podia não estar aproveitando esse presente, essa habilidade como poderia. Tudo bem, agora eu vejo, agora eu enxergo, porque agora é a hora de usar. Ótimo. Aí a próxima carta é um 3 de copas, que um 3 de copas é uma carta que fala de grupos, de comunidades, né, de união. Então, tem uma coisa aqui sobre essa energia aquariana que é interessante. A sua relação com os grupos à sua volta, tema central em 2023. Não é um ano de solitude, mas é um ano que se requer esse jogo de cintura, como a gente conversou. Inclusive, é um ano, não só não é um ano de separação, de solitude, é um ano de união. Mas eu fico vendo que tem essa coisa de que para permitir essa união, tem que ter esse jogo de cintura de saber o momento de separar, diferenciar. Que mais que a gente pode falar sobre essa energia aquariana interessante de 2023? Aí nós temos a energia de Kali e a energia de Kali e a energia de Brígide. A Kali é aqui, ela fala aqui de liberação, né? Libertação, ela corta aquilo que é excesso, corta aquilo que tá derrubando a gente, etc, etc. Deu para entender a vibe da Kali, né? E Brígide é a que cria, né? Energia criativa. E eu sorri porque eu achei interessante que eu tô pedindo para entender um pouco mais sobre essa energia que fala do jogo de cintura, que um mesmo tema, que é você e pessoas, vai tanto numa direção quanto na outra, como a gente estava falando, união e separação, como a gente estava conversando, e aí saem essas duas cartas que, de novo, me deram essa ideia de, não vou falar opostos, mas parecem caminhos paralelos, né? E aí a carta que saiu entre as duas é esse 2 de copas, que fala sobre parceria saudável. Então tá reforçando, tá vendo? Essa é a coisa mais importante para 2023. E aí vem dizendo assim também, então, que é um ano em que tem esses momentos de libertação, liberação faz parte do ano. Também não enxergar os momentos de separação e libertação como evidência de ser um ano desestruturado, né? E também tem essa união em parcerias que criam algo, para criar algo, criar possibilidades, projetos, convivência, seja lá o que for. Aí, a mensagem vindo desse jeito está dizendo duas coisas. Primeiro, reforçando que em 2023, se você já sabe, você vai saber mais ainda, você vai aprimorar mais ainda a sua habilidade de construir parceria saudável no amor, no trabalho, com família ou com amigos. E que também esse é um ano que nesse jeito que a energia está trabalhando, trazendo essas situações X e as situações Y, em que no grande esquema das coisas tem uma transmutação acontecendo, entendeu? Tem
reestabelecer de equilíbrio, e isso em si é o presente. Eu sinto que essa mensagem está falando assim desde o começo, que é esse pedido de, no jeito de enxergar as coisas, perceber que é uma energia que a todo momento vai ter esse equilíbrio, porque se você só enxerga esses momentos do desestruturar ou de se ver Kali, eu falei muito sobre o seu discernimento, né, de perceber quando você precisa se remover de uma situação ou de uma dinâmica, de uma conversa, uma coisa mais pontual até eu falei, né? Mas Kali, eu sinto que ela corta também. E aí saber que aquilo que tá muito desfavorável, às vezes além do que você pode enxergar, de que pode ser que tem esses momentos que o universo corte algo. Saiba que é por preservação, é por proteção e outra. Eu fico vendo que é uma energia que está falando que essas coisas andam em conjunto. Onde houver um corte, haverá também a criação de uma nova oportunidade. Onde um caminho pode se fechar, vai se abrir outro. Entendeu? Fico vendo assim, né? De repente tem alguma coisa em Libra ali também para você. O que mais que a gente pode falar sobre essa energia aquariana para 2023? É um momento de limpeza de excessos. Pede que você permita, né, tire apego, que você permita que isso aconteça. Isso é um presente. E a carta do porquinho, ela tá conversando muito comigo assim. Saiba o quê? Que as pessoas têm valores e prioridades diferentes. Deixe a movimentação toda acontecer. Sinta-se livre também nessa movimentação, como a gente está falando, como a gente conversou, sem culpa. Reconhece os momentos em que algo pode estar muito claro, porque esses momentos de afastar, do que é necessário se afastar ou dosar, como a gente estava falando, eles são óbvios. Então, se percebe também quando você está muito querendo justificar, explicar, convencer, e aceitar de que os excessos estão sendo limpos à sua volta, no outro e em você também, porque essa é uma conversa sobre você fortalecer a sua habilidade de construir parceria saudável também. E às vezes com a melhor das intenções a gente alimenta um jeito de dinâmicas que não são saudáveis, mas enfim. E aí o pedido para encontrar essa paz, de saber que as pessoas valorizam coisas diferentes e que muitas vezes se reconhecer que você está lidando com uma situação onde você acha que aquilo não é bom, mas que o outro acha que é. Então, aquele sagrado da imparcialidade, de que temos valores diferentes, e é sobre isso. Eu sigo nesse caminho meu e eu deixo o outro seguir no próprio caminho. Aí me chamou a atenção de que nessa carta aqui de Aquário, eu não sei se eu já tinha notado isso antes, mas tem aqui uma outra figura, tá vendo? Tem aquele símbolo de Aquário, né? E aí tem uma outra figura aqui do ladinho. Eu não sei qual que é a história por trás dessa escultura aqui que mostra essas duas figuras. Mas porque a gente falou sobre parceria, tem aqui também, né, de novo, eu não sei se é a primeira vez, se eu já sabia antes eu esqueci, mas eu notei aqui que inclusive na carta de Aquário, o presente, né, o presente de uma parceria em 2023. E aí, o planeta que está aqui nessa arte dessa carta é Saturno. Saturno é regente de Aquário na astrologia tradicional. Na moderna é Urano, né? Só que aqui está chamando atenção para Saturno. Muito bem, Saturno é o professor. Saturno é justamente a energia que ensina a gente aonde está o desequilíbrio, ensina a gente a pescar. Assim é a minha relação com
energia de Saturno, por isso que ele me chamou aqui para conversar sobre isso nessa leitura. Então, em 2023 também tem isso. Outro equilíbrio da energia saiba que é um momento onde você tem essa oportunidade de aprender a praticar parceria saudável. Como eu falei, mesmo que você já se sinta uma pessoa que faz isso muito bem, vale a pena pegar 2023 para aprofundar também o seu conhecimento sobre isso, porque tem literalmente energia professor disponível para você e te ajudando a reconhecer os excessos e a reestabelecer o equilíbrio. E você só se beneficia em 2023 de manter o teu radar ligado, o teu olhar aberto, flexível para pensar, pesquisar, olhar para essas coisas, fazer esses ajustes em 2023. O que mais que a gente pode falar sobre energia aquariana para 2023, uma orientação sobre o ano. Tá dizendo assim, de que também é importante você saber que você pode enxergar bastante, você pode ser bastante inteligente, mas que tem certas coisas sobre os porquês disso que a gente está conversando e da direção que essas coisas levam, que vão além do que você pode enxergar nesse momento, mas que então essa energia também está gradualmente te mostrando, te trazendo mais clareza sobre um plano divino. Aqui o universo tem um plano, o nome dessa carta, e essa carta falando você vendo com clareza. Então, tem duas coisas, né? Onde tinham questões que você não enxergava com clareza, a energia está iluminando, isso aí é óbvio, mas eu sinto que tem essa conversa também sobre esse movimento numa direção que é além do que você pode enxergar enquanto você está trabalhando com esse equilíbrio aí do que a gente está falando. Outra razão do porquê que vale a pena se colocar na posição de aprendiz, por exemplo, para aprofundar o teu entendimento de parceria saudável esse ano. Muito bem, espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Um beijo para você, ótimo 2023 e até a próxima. Oi, meus queridos, tudo bem? Vamos lá, vamos começar aqui a sua leitura para entender o 2023 de Peixes. A gente, lógico, vai continuar se conversando aqui durante o ano, né? Então se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Mas aqui nessa leitura a gente vai perguntar o que a gente pode saber para já começar 2023 com o pé direito sobre esse ano de Peixes. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está aí na descrição. Muito bem. Olha, caraca. 2023 é um ano de transformação, é um ano transformador, com energia de Peixes, porque está iluminando, tirando máscaras, iluminando, desvendando, revelando, olha quanta palavra que a gente pode usar, questões importantes relacionadas a... E aqui tem vários temas espirituais interessantes, relacionadas a questões de vidas passadas, questões de nó do norte. Nó do norte é a direção que nossa alma quer ir, questões ancestrais, questões muitas vezes de propósito, de futuro para muitas pessoas. Interessante. Então, 2023 é um ano importante em energia pisciana, especialmente com uma carga espiritual, né, grande. O que mais que a gente pode saber sobre essa energia pisciana em 2023? Caraca, eu sei que eu já falei caraca algumas vezes aqui, né? Mas aqui é assim. Aí tá dizendo assim, que é um ano de
estrela. Estrela é uma energia de cura. Também me fala muito sobre batismo, né? Esse elemento de batismo, quando a gente está falando de energia, é sobre limpar uma energia e dar acesso a outra. E aí, vem falando que faz esse batismo com uma energia de conflito, com aquilo que está em conflito. Se é literalmente uma conversa sobre resolução de conflitos, revisitar situações conflituosas para renová-las, etc, etc, tem uma coisa importante nessa energia que está dizendo que está limpando algo para injetar outra energia ali, né? Dar outra possibilidade, transformar aquilo que está em conflito. Aí está dizendo aqui que muito disso gira em torno de desconfiança também. Muitas vezes, olha, nesse papo que a gente começou aqui, às vezes tem uma bagagem de vidas passadas, kármicas, emocional, espiritual, energética, seja lá o que for, por trás de certas situações que às vezes vão além do que a gente estava entendendo, percebendo e tudo mais. Primeira parte da conversa já disse que vai desvendar, mostrar algumas coisas, né? Mas eu sinto que não é para todo mundo que você vai receber o relatório da novelinha das vidas passadas para entender. A grande coisa é a energia vai trabalhar junto com você em situações onde isso é necessário. Esse batismo, como a gente falou aí, para transformar uma energia que está morando em desconfiança e trazer equilíbrio emocional, inteligência emocional. O Rei de Copas, ele me fala muito sobre isso, inteligência emocional. Saber a medida certa. O Rei de Copas se importa? Se importa. Água, né? Água fala de afeto, das emoções, fala também de espiritualidade, intuição. E uma energia de rei é uma energia madura dentro da hierarquia do tarô. Aqui tem até uma pomba da paz ali, né? Então, assim, onde tem uma energia de desconfiança, pode ter um histórico aí, lá para trás, mas a energia de 2023 está ajudando a transmutar, transformar essas energias para possibilitar um equilíbrio. E aí a próxima carta, que é a carta do mundo, mostra literalmente essa figura aqui tocando diferentes linhas do tempo, tá vendo? A carta do mundo é um portal que dá acesso a um crescimento, né? Uma nova fase, uma nova aventura, uma nova energia, reforçando. 2023 é um ano para a energia pisciana, que tem muita coisa se resolvendo, muita coisa se mostrando, muita coisa se transformando, para dar acesso a uma linha do tempo, a um caminho, uma energia, possibilidades diferentes. Só que primeiro, olha que engraçado, tem isso, né? Primeiro precisa equilibrar essa energia. E aí eu fico vendo assim, para muitas pessoas, onde vai ficar talvez mais fácil de reconhecer isso? Em situações onde você às vezes nem entende porque aquilo te causa aquela reação ou aquele desequilíbrio, então, por que te causa aquela intensidade tão grande na hora de lidar com aquela conversa, com aquela pessoa, com aquela situação. Então, no grande esquema das coisas, apesar da gente estar falando de passado, né, é uma mensagem que quer muito falar, que 2023 está ajudando a mudar essas coisas daqui para frente, para dar um acesso a caminhos diferentes, possibilidades diferentes, vidas diferentes, resultados diferentes daqui para frente, mas que vai trabalhar e ajudar bastante a mostrar aquilo que é preciso mostrar para chegar aqui. Você chegar aqui, nesse momento, Rei de Copas, inteligência emocional, eu sei a medida, eu sei aonde cabe esse meu emocional na medida certa, aonde eu trago mais lógica, raciocínio versus
uma bagagem emocional, você vai chegar nesse ponto, a energia vai te ajudar a enxergar nesse ponto. Aí eu sinto que é assim, é uma mensagem que está falando também que saúde mental, inteligência emocional são o foco para você nesse próximo ano. Tem várias outras coisas acontecendo, só que essas são coisas que não estão necessariamente nas suas mãos, entendeu? Então tem uma energia a seu serviço, trabalhando com você, te ajudando para que você somente receba o que você precisa para chegar nesse ponto. Equilíbrio emocional. Dali para frente já tá tudo organizado, entendeu? Já tá tudo organizado. Tendo dito isso, o que pode valer a pena? Já começar o ano sabendo que ficar mais consciente a momentos ou conversas, situações com pessoas, as pessoas específicas. Às vezes, quando a gente fala assim de vidas passadas, não sei o que, a gente vai direto para olhar para pessoas, mas olha, porque às vezes eu digo que tem temas, porque às vezes assim, você não tem conexão afetiva nenhuma com a pessoa com quem você está conversando, mas está conversando de um tema que te fisga. É o tema, muitas vezes, é aquele tipo de assunto, é aquele tipo de experiência que traz uma bagagem, entendeu? Então, eu sinto que para 2023 pode valer a pena você se colocar mais consciente, né? Ou às vezes na tua prática espiritual, pedir para ganhar mais consciência, mais clareza, pedir essa ajuda para navegar esses momentos, enxergar aquilo que você pode mudar, encontrar paz naquilo que você não pode mudar, etc, etc. Também, numa outra questão, se a gente está falando desse equilíbrio emocional, às vezes tem ferramentas do lado mais psicológico das coisas, né, que pode também te ajudar a criar sistemas de como você lida com as coisas, né? Eu sei que parece genérico falar assim, mas, por exemplo, se você sabe que você está encontrando um novo equilíbrio, pode valer a pena você, além de ficar mais consciente sobre prestar atenção nas tuas emoções, e aí quando você identifica que você está saindo do seu equilíbrio, criar um sistema onde você se dá uma pausa, aprender a como que eu dou uma pausa nessa conversa de um jeito que, ao invés de alimentar mais desequilíbrio, mais intensidade, eu simplesmente me dou o espaço, o respiro que eu preciso para assimilar o que eu estou sentindo, o que está vindo realmente daquilo que é fato, ou o que está vindo de uma projeção, entendeu? Aí muitas vezes tem isso. Uma ferramenta é aprender a reconhecer e se dar esses espaços, né? E como que eu volto àquela conversa, como que eu depois soluciono aquela questão, entendeu? Outra coisa, então, se você quer ler sobre o assunto, tô tentando lembrar o nome. A gente tá olhando muito aqui para psicologia comportamental, né? Então, se você tem essa curiosidade de ler sobre o assunto, de conversar sobre isso, se você faz terapia e tudo mais, pode ser legal também. Certo. Aí tem uma outra coisa aqui também, autocuidado. Autocuidado também vai envolver você olhar para a tua rotina. Então você sabe que quanto mais você vai se dando uma rotina que te faz conseguir seguir o seu ritmo das coisas, você não se sente apressado, você não se sente ansioso, você não se sente sobrecarregado, como que você se sente confortável no seu ambiente. Tem coisas assim que podem começar a te chamar mais atenção, do tipo, como é que tá a organização, aí quando o seu quarto, você fica em paz ou você se vê muito ativo ali no seu quarto? Será que eu tenho que tirar um pouco a decoração do que tem no meu quarto, mudar os móveis de lugar, entendeu? Então, não tem uma coisa só, mas esse é um ano em que eu sinto que o seu lado das coisas é esse, é olhar para você, entender você e sem julgamento saber que você está nessa jornada aí de equilíbrio emocional, inteligência emocional, e de que a energia vai te ajudar a identificar
vários momentos importantes para transformar uma energia e que, mais do que se cobrar de atingir, sei lá, você pode até colocar na sua lista aí, que é uma coisa comum que muita gente coloca, né? Eu quero perder peso, por exemplo, você pode colocar. Mas eu sinto que tem outras questões que são mais prioridade nesse momento, que tem mais a ver com essas coisas que a gente está conversando, de eu vou prestar mais atenção em como eu me sinto numa conversa, num ambiente e vou identificar, eu tô me sentindo assim e assado e vou buscar ferramentas, opções para melhorar a forma como eu me sinto. É mais sobre isso do que qualquer outra coisa. Aí a próxima carta que aparece meio que reforça isso, dizendo assim, como você pode ser mãe de si mesmo. O que alimenta o seu espírito, o que te anima. A gente falou muito de identificar as coisas que te tiram do eixo, né? Verdade, bom lembrete, obrigada. Também prestar mais atenção naquilo que te anima. Quando eu te pergunto assim, o que você gosta de fazer, o que te dá prazer, o que te faz feliz quando você faz, às vezes a gente nem sabe responder essas perguntas, porque a gente não está nem reparando naquilo que deixa a gente se sentir feliz. A gente pode ter uma ideia do que a gente acha que vai deixar a gente feliz quando acontecer. Mas na prática, no dia a dia, às vezes a gente não está prestando atenção de quando eu faço isso, quando eu como esse tipo de comida, quando isso aqui acontece, isso acende uma luzinha no meu coração. E aí o problema disso é que então a gente não consegue se dar isso de propósito, fica muito aí nas mãos do acaso e viram momentos raros. Então tem essa energia dizendo que presta atenção nisso também para se dar esses momentos, para criar esses momentos de propósito. A próxima carta é a carta que pede o que não é também o momento de 2023. Não microgerenciar o universo. É sobre autoconhecimento, é sobre autogerenciamento, é sobre encontrar o seu eixo, encontrar a sua paz, inteligência emocional. E tem, confiar, e tem, né? Rodeado de um monte de movimentação, energia, ajuda importante. Deixa o universo fazer o trabalho dele e você fazendo a sua parte das coisas, que é essa como a gente conversou, você vai ter os sonhos, você vai ouvir, você vai receber mensagem por intuição, você vai se ver no lugar certo na hora certa para descobrir o que você precisa, entendeu? Então, 2023 para peixes é o ano do autocuidado, certo? Espero que essa leitura tenha ajudado. Se você tiver interesse em marcar uma leitura particular comigo, é no pollination.com.br, que é meu site de agendamento. O link está na descrição desse vídeo. Estou mandando um beijo grande para vocês, ótimo 2023 e até a próxima.